Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Cultivo Online. Capítulo 1281. Você já sabe meu nome. Baixo tal, seu bastardo. Que porra você fez? Você não apenas escapou mais uma vez, mas também violou um decreto celestial. Por que você abriu seu cultivo? Você compreende a gravidade de suas ações? Bai Ning interrogou Baixo Tal no momento em que ela chegou. Eu posso explicar isso. Baixo Tal respondeu apressadamente com o rosto cheio de medo. É melhor você ter uma boa explicação para suas ações, ou eu mesmo acabarei com você agora mesmo. O olhar de Bai Ning emitiu uma aura potente de sede de sangue. Sua paciência com as travessuras de Baixo Tal estava completamente esgotada. Baixo Tal imediatamente indicado para Yuan e específico alto. É tudo culpa daquele bastardo. Ele apareceu do nada e me provocou enquanto eu cuidava da minha vida e tomava chá com um novo amigo. Eu estou atacando. Eu só estava me defendendo. Ele começou a apontar o dedo para as bolsas de membros no chão e contínuo. Olhe lá embaixo, para os meus membros. Fui obrigado a usar quase todas as minhas pílulas supremas de rejuvenescimento por causa dele. Bai Ning olhou para o chão onde os membros decepados de Baixo Tal estavam espalhados como lixo e franziu a testa. Voltando sua atenção para Yuan, ela perguntou: quem é você? É uma cortesia comum oferecer sua própria apresentação antes de tentar aprender sobre os outros. Yuan respondeu calmamente. Após um silêncio momentâneo, Bai Ning recuou abruptamente de sua posição, aparecendo na frente de Yuan com uma rapidez tão notável que ele mal conseguia perceber o movimento. Não vou perguntar de novo, ela falou em tom frígido. Ela é forte, realmente forte. Yuan chorou interiormente. Mesmo sem a necessidade de confronto, Yuan percebe que ela era imensamente mais poderosa que Baixo Tal. Apesar disso, ele não cedeu à pressão dela e disse: também não vou me repetir. Antes que ele pudesse completar a frase, Bai Ning de repente estendeu a mão em direção à garganta dele com a intenção de matá-lo. Yuan antecipou as ações dela e conseguiu responder facilmente, desviando a mão dela com a sua. Os olhos de Bai Ning se arregalaram moderadamente, claramente surpresos. Depois de bloquear o ataque, Yuan se distanciou dela. Bai Ning não o incomoda e acomoda. Por que você mirou em Baixo Tal? Bai Ning disse de repente. Não é da sua conta. Infelizmente é. Não importa o quão inepto ele seja, ele ainda é meu irmão mais novo da mesma família e como mais velho da família. Tenho o direito de entender por que alguém está atacando meu irmão, afirmou Bai Ning. Então você é irmã dele, hein? Yuan tinha ouvido falar dela por Shimeili. No entanto, como ela não estava envolvida no incidente, Yuan não poderia justificar atacá-la, mesmo sendo irmã de Baixo Tal. Se ela tivesse atacado Shimeili ou fosse responsável pela situação atual de Feng Yuxian, ele teria motivos suficientes para agir. Eu não sei quem ele é, mas sem dúvida é dos céus superiores. Ele também é uma fera, embora eu não consiga discernir sua raça específica apenas pelo cheiro, pois há algo peculiar nisso, interrompeu Baixo Tal. Tanto faz. Eu não me importo com sua identidade ou seu motivo para atacar Baixo Tal, mas desde que você se atreveu a colocar as mãos em um membro do clã Tigre Branco Celestial, vou puni-lo adequadamente e questioná-lo depois. A aura de Bai Ning surgiu no momento seguinte e, ao contrário de Baixo Tal, ela não subestimou Yuan, entrando no auge do imperador espiritual sem hesitação. Yuan não queria lutar com ela, mas vendo como ela estava determinada a lutar com ele, ele não tinha mais escolha. Um momento depois, os dois se chocariam, suas formidáveis energias espirituais colidindo em um confronto feroz. Essa pessoa, ele é formidável. Bai Ning reconheceu a força de Yuan e compreendeu como ele conseguiu levar Baixo Tal ao seu limite. Nenhum deles dominaria o outro mesmo muitos minutos e milhares de trocas depois. Com o tempo, a batalha de Bai Ning com Yuan deixou de ser uma questão de punição e se transformou em uma forma de diversão. Afinal, ela tinha poucos colegas que pudessem igualar sua força, mesmo nos céus superiores. Baixo Tal ficou totalmente surpreso ao ver alguém durar tanto tempo contra Bai Ning, que era amplamente temido e respeitado nos céus superiores. Ele não só tem um cultivo inferior ao dela, como também está lutando contra ela em pé de igualdade. Ele gritou interiormente. Se ele mencionasse essa luta para as pessoas nos céus superiores, nem mesmo seus próprios pais acreditariam nele. Tal era o absurdo do espetáculo que se desenrolava diante dele. Algum tempo depois, enquanto Bai Ning permanecia absorta em sua batalha com Yuan, o céu acima deles ficou abruptamente escuro e nublado, quase como se uma tempestade estivesse se aproximando. Merda! A tribulação celestial. Eu esqueci completamente disso. Baixo Tal gritou alto quando viu o céu escurecido. Quando ela percebeu que sua diversão estava chegando ao fim, Bai Ning estalou a língua em decepção. Se ao menos tivéssemos nos cruzados em situações diferentes, pensamos ter sido ótimos parceiros de sparring, ela comentou com ele, e depois acrescentou: lamentavelmente, é hora de acabar com isso. Infeliz, de fato. Yuan encontrados com ela. De repente a aura de Bai Ning atingiu níveis ainda maiores e seu cultivo atingiu o auge do espírito soberano. Você tem certeza de que não deseja, pelo menos, divulgar seu nome comigo antes que eu acabe com sua vida? Bai Ning perguntou novamente sobre sua identidade. Yuan enviou e disse: você já sabe meu nome. O que? Bai Ning foi pega de surpresa por sua resposta, mas ela não conseguiu entender seu significado. Meu soberano, vou teletransportá-lo para um local seguro agora. A voz de Dong Ye ressoou novamente.
Bai Ning de repente franziu a testa, detectando uma tentativa de fuga de Yuan. Nem pense nisso. Bai Ning rugiu enquanto se preparava para detê-lo. Pare! Yuan de repente se apresentou em tom de comando. Inexplicavelmente, Bai Ning perdeu abruptamente o controle sobre seu próprio corpo e parou no lugar. Então, diante de seus olhos, Bai Ning assistiu impotente enquanto Yuan desaparecia de sua vista como um fantasma. Capítulo 1282 Matéria crucial. Assim que a presença de Yuan desapareceu, Bai Ning imediatamente recuperou o controle sobre seu próprio corpo, mas continuou congelada no lugar, com o rosto cheio de choque e descrença. O que aconteceu? Por que meu corpo de repente? Ela olhou para suas próprias mãos e tentou entender o que acabará de acontecer, mas não conseguiu encontrar uma resposta, mesmo com sua vasta experiência e amplo conhecimento. Irmã mais velha, o que devo fazer? Os gritos desesperados de Baixo Tal interromperam imediatamente seus pensamentos. Ela se virou para olhar para ele com a testa franzida e respondeu com uma voz fria: o que quer que você deva fazer? Não haja como se este fosse seu primeiro encontro com uma tribulação celestial. Mas eu nunca encontrei um tão poderoso. Ele gaguejou nervosamente, engolindo em seco enquanto as nuvens escuras se expandiam, envolvendo todo o céu acima delas. Bai Ning olhou para as nuvens e zombou. Você pode estar à beira da morte depois disso, mas não morrerá. E sem dizer mais uma palavra, ela o deixou lidar sozinho com a tribulação celestial. Caramba! Aquela maldita vadia está tão sem coração como sempre. Família minha porra! Baixo Tal a amaldiçoou interiormente antes de clarear sua mente e se preparar para lidar com a tribulação celestial. Eventualmente, um raio roxo atingiu Baixo Tal, destruindo tudo em um raio de 1.600 quilômetros ao seu redor, e se repetiu 4 vezes, com cada ataque sucessivo se tornando mais potente. Baixo Tal utilizou todos os seus tesouros e recursos que salvaram vidas para lidar com a tribulação celestial, já que ele não seria capaz de sobreviver com seu próprio poder, pelo menos não em seu estado atual. Enquanto isso, depois de deixar Baixo Tal sozinha, Bai Ning tentou procurar por Yuan, viajando dezenas de milhares de quilômetros, parando apenas quando chegou a sua vez de lidar com a tribulação celestial. E apesar de apenas revelar seu cultivo para o Espírito Soberano, sua tribulação celestial foi inúmeras vezes mais poderosa do que a tribulação celestial de Baixo Tal, principalmente devido ao seu verdadeiro cultivo como um verdadeiro imortal. Cada relâmpago era forte o suficiente para destruir um cultivador da iluminação espiritual 1000 vezes, mas tudo que Bai Ning teve que fazer foi agitar as mangas, destruindo o relâmpago e sofrendo apenas ferimentos leves depois. A tribulação celestial durou apenas 3 ataques antes de desaparecer, e Bai Ning imediatamente retornou à sua busca. Ela também não pôde deixar de repetir continuamente as palavras de Yuan em sua mente. Você já sabe meu nome. O que diabos ele quer dizer com isso? Eu já sei a identidade dele? Não, isso é impossível. Eu não esqueceria alguém como ele. Bai Ning não experimentava esse nível de frustração há muito tempo. Na verdade, ela nunca sentiu esse grau de desamparo em toda a sua vida. E quanto mais ela contemplava isso, mais sua frustração se intensificava, quase ao ponto da loucura. Enquanto isso, Baixo Tal estava à beira da morte depois que sua tribulação celestial chegou ao fim. Se ele pensasse em quantos recursos usou em tão pouco tempo, isso provavelmente o levaria à morte. Em vez disso, ele se concentrou em culpar Yuan e o xingou sem parar. Juro que não vou descansar até encontrar você e fazer você pagar 1 milhão de vezes por essa humilhação. Juro. Ahin! Ele gritou de angústia enquanto estava deitado no chão com o olhar fixo no céu. Quanto a Yuan, ele voltou à cabana de Dong Ye após ser teletransportado. Obrigado. Eu estaria em apuro se você não me teletransportasse. Ele expressou sua gratidão a Dong Ye. Por favor, não me agradeça, eu estava simplesmente fazendo o meu trabalho. Dong Ye balançou a cabeça. E ele continuou, de qualquer forma, como esperado de você, meu soberano. Estou impressionado com o quão bem você os jogou. Eles estão definitivamente pisando no chão de raiva enquanto conversamos. Eu gostaria de ter feito mais, ele suspirou. Se você tivesse feito mais, você teria matado Baixo Tal, no mínimo. Honestamente, você poderia tê-lo matado e provavelmente se safado, já que escondeu bem sua identidade, com a pequena exceção daquela dica que você deu à mulher. Yuan removeu a máscara, revelando um sorriso agridoce. Eu não pude evitar. Antes que eu percebesse, essas palavras já haviam escapado dos meus lábios. Ele suspirou. Vai ficar tudo bem, eu acho. Mesmo um fanático do monarca imortal como Bai Ning não ousaria imaginar que você é o verdadeiro monarca imortal. Dong Ye tentou tranquilizá-lo sobre a segurança de sua identidade. De qualquer forma, o que está feito, disse Yuan. E ele continuou, de qualquer forma, agora que estamos sozinhos, tenho algo para conversar com você. Isso está relacionado ao assunto crucial que você mencionou antes? Dong Ye perguntou. Yuan assentiu e falou, antes disso devo perguntar a você. Você está ciente de que este meu corpo é apenas um avatar criado a partir de uma parte da minha alma? Ele imaginou que alguém com um cultivo tão alto quanto o de Dong Ye não seria influenciado pela maldição do Imperador Celestial. Ao ouvir sua pergunta, Dong Ye silenciosamente acenou com a cabeça com um sorriso. Estou ciente de sua situação, meu soberano, disse ele. Então você sabe que meu corpo real está atualmente localizado em algum lugar longe dos 9 céus? Yuan queria mais confirmação. De fato. Na verdade, eu sabia disso antes mesmo de nos conhecermos. Dong Ye confirmou. Bom, então isso vai acelerar as coisas, disse Yuan. E ele começou a contar a Dong Ye sobre sua situação na Terra. Uma formação que mantém o mundo vivo, hein? Deve ser o trabalho de um machim de sangue, já que eles são os únicos que poderiam manter uma formação tão poderosa por tanto tempo. Dong Ye murmurou em voz alta. Yuan então explicou seu plano atual para Dong Ye.
Se você está procurando por uma alma pertencente a um cultivador do reino da ascensão divina, o reino das sombras definitivamente abrigará alguns lá, mas também é extremamente perigoso lá. A menos que seja absolutamente necessário. Nem mesmo eu me aventuraria naquele lugar sombrio. Dong Ye estremeceu só de pensar na atmosfera ali, bem como nas inúmeras almas imortais presas ali desde os tempos antigos. Perigoso ou não, não tenho escolha a não ser ir para lá, a menos que você tenha outra ideia. Yuan olhou para ele. Posso pensar em vários outros lugares onde você pode encontrar esse tipo de alma, mas infelizmente, esses lugares são ainda mais perigosos que o reino das sombras. Então estão fora de questão. Dong Ye disse. Então é o reino das sombras. Yuan suspirou. Capítulo 1283 Portal para o Inferno. Falando no Reino das Sombras, você sabe como posso chegar a esse lugar? Yuan perguntou. Eu sei que existe uma maneira de chegar lá nos céus inferiores, mas não tenho certeza se posso entrar naquele lugar novamente, então precisarei de um novo caminho até lá. O quarto céu. Dong Ye respondeu continuando com uma voz sombria. No quarto céu, há um lugar chamado Vale do Desaparecimento. É uma área perigosa, um dos 4 portais para o inferno que existem nos 9 céus. Porta de entrada para o inferno? Yuan ergueu uma sobrancelha. Dong Ye então explicou. Elas também são chamadas de zonas proibidas, áreas extremamente perigosas que até os imortais evitam a todo custo. A maioria das pessoas que entram nunca retornarão, daí o nome. Felizmente, o Vale do Desaparecimento é o menos perigoso dos 4 por aí, mas isso não quer dizer muito. O Vale do Desaparecimento é um lugar enganoso que pode não parecer muito extenso à primeira vista, mas uma vez que você entra no vale, ele se estende magicamente indefinidamente, prendendo você dentro de seus limites por toda a eternidade, sem mencionar as inúmeras feras mágicas poderosas que vagam por ele. Aquele lugar. E quando digo poderoso, quero dizer que existem feras mágicas que rivalizam com os cultivadores imortais, apesar de estarem localizados no quarto céu, onde o limite é a iluminação espiritual. Bestas mágicas tão poderosas quanto os imortais? Yuan engoliu em seco nervosamente depois de ouvir essa informação. Mesmo com seus talentos, ele não duraria um único suspiro contra oponentes tão poderosos. Há uma razão pela qual até os imortais morrem nessas regiões. Zonas proibidas desafiam toda a lógica e transcendem as regras celestiais. São domínios não destinados aos humanos, acrescentou Dong Ye solenemente. Este é o único caminho para o reino das sombras? Yuan então perguntou. Não, mas a próxima entrada é no 7º céu. A menos que você queira esperar até então, você terá que entrar pelo Vale do Desaparecimento, e mesmo se quiser esperar, não será mais seguro do que o Vale do Desaparecimento. Eu irei para o Vale do Desaparecimento então. Yuan declarou. Você virá comigo? Ele então perguntou. Tenho fé em suas habilidades, meu soberano. Dong Ye sorriu. Então você não virá. Lamentavelmente, não consigo entrar em uma zona proibida devido às suas propriedades únicas, o que me privaria da minha técnica e revelaria a minha existência neste mundo, lamentou Dong Ye. Propriedades únicas? Yuan pediu mais informações. Dong Ye assentiu e continuou com sua explicação. Todas as zonas proibidas estão envoltas em uma energia única que anula qualquer disfarce, incluindo técnicas de ocultação, e sem tais técnicas minha presença seria anunciada para o mundo inteiro, o que levará a um todo fora da guerra. É mesmo? Bem, eu não esperava que você me seguisse aonde quer que eu fosse, de qualquer maneira. Yuan encolheu os ombros. Eu tenho mais uma pergunta. A maldição lançada pelo Imperador Celestial, que atualmente está afligindo muitos nos 9 céus, existe alguma maneira de dissipá-la? Como você conseguiu evitá-la? Dong Ye não respondeu imediatamente e ponderou por um momento antes de responder. A maldição em si não tem efeito sobre aqueles na ascensão de Deus. Quanto a se livrar da maldição para aqueles já afetados, este servo inútil tem experiência muito limitada quando se trata de maldições, então não posso ajudá-lo. Sinto muito. Yuan balançou a cabeça. Está tudo bem. Tenho certeza de que encontraremos um caminho eventualmente. Algum tempo depois, Dong Ye disse, meu soberano, em relação ao assunto com os selos antigos. Localizei Lian Xiaoxing, o anterior patriarca do clã Dragão Azur. Ah, onde ele está? Ele passa a maior parte de sua aposentadoria no estabelecimento Tunis of Heaven em Northwind City. Se for esse o caso, eu deveria visitá-lo primeiro, antes de voltar para os outros. Meu soberano, se você está atrás de seu selo antigo, provavelmente terá que retirá-lo de seu cadáver, já que é trabalho deles proteger o selo mesmo ao custo de suas vidas. Dong Ye o avisou. As identidades dos detentores dos selos antigos são envoltas em segredo por uma razão, pois são eles que têm a responsabilidade de salvaguardar os selos. É lógico supor que tomá-los à força possa ser o curso de ação necessário. Yuan ficou em silêncio, pois não queria roubar o selo antigo à força. Existe alguma maneira de adquirir o selo sem lutar? Yuan perguntou. Dong Ye balançou a cabeça silenciosamente. É mesmo. Yuan fechou os olhos e suspirou. Vou tentar convencê-lo a entregar o selo sem lutar, mas se for preciso, vou tomá-lo à força. Então vou levá-lo para a cidade agora. Dong Ye disse. Algum tempo depois, Yuan foi transportado para fora de Northwind City. Ao entrar na cidade, ele imediatamente começou a perguntar sobre o estabelecimento da música celestial. Estabelecimento Tunis of Heaven? Vá para o distrito de entretenimento na parte sul da cidade. Você perceberá que está perto quando começar a ouvir música. Obrigado. Yuan começou a seguir em direção ao sul conforme indicado. Depois de caminhar por vários minutos, Yuan de repente ouviu o som de uma cítara sendo tocada. Devo estar chegando perto. O som só ficou mais alto à medida que ele se aproximava de seu destino, mas ninguém na rua parecia se incomodar com isso. Na verdade, todos estavam gostando da música gratuita. Eventualmente, ele avistou o estabelecimento do Tunis of Heaven. Era um amplo edifício de 4 andares que ocupava metade do quarteirão da cidade.
O fluxo constante de pessoas entrando e saindo do estabelecimento indicava sua popularidade. Quando Yuan se aproximou da entrada, foi parado por uma bela jovem, que lhe perguntou: "Você está aqui para jantar no saguão ou tem um encontro marcado com alguém?" "Estou aqui para jantar", disse ele. "E você está aqui sozinho?" "Eu sou. Eu entendo. Por favor, siga-me." Yuan assentiu e seguiu a mulher para dentro. O primeiro andar tinha aparência e configuração de um restaurante, mas havia um pequeno palco no centro da sala, agraciado por outra bela mulher que se apresentava com sua cítara. Capítulo 1284 Memórias Flashes. "Aqui está o seu lugar." A mulher gesticulou para mostrar a mesa a Yuan. "Obrigado." Ele estava mais perto das paredes do que do palco no centro da sala, mas ainda conseguia ter uma visão clara da mulher no palco. A mulher então disse: "Se você deseja fazer uma refeição enquanto aprecia o espetáculo, este é o cardápio. Se está sua primeira vez em nosso estabelecimento, saiba que cobramos uma taxa extra a cada 30 minutos de sua estadia. Aqui, o preço também estará no cardápio." E ela continuou: "Há também a opção de alugar uma sala privada e contratar um de nossos especialistas para fazer uma apresentação privada, se você estiver interessado." Após a breve apresentação, a mulher o deixou sozinho e voltou à entrada do prédio para receber o próximo hóspede. Yuan olhou ao redor da sala e pensou consigo mesmo: como ele é de uma família renomada, provavelmente terá um quarto privado. Ele começou a usar seu sentido divino para inspecionar cada indivíduo dentro do prédio para encontrar Lian Xiaochen. No entanto, ele não conseguiu encontrar ninguém que se enquadrasse na descrição dada a ele por Dong Ye, e o cultivador mais forte que havia era apenas um senhor espiritual. De acordo com Dong Ye, ele aparece neste lugar quase todos os dias. Já que ele não está aqui agora, vamos aproveitar o show por enquanto. Yuan abriu o cardápio e pediu uma dúzia de pratos sem hesitação. Enquanto esperava pelo pedido, Yuan olhou o segundo cardápio, onde poderia contratar um de seus músicos. À primeira vista, havia mais de 50 músicos na lista, sendo 90% deles mulheres. Cada um tinha um preço diferente, sendo mais caro para contratar 20 vezes mais caro que o segundo músico mais caro, Li Luoyan. 100 pedras espirituais por hora, os olhos de Yuan se arregalaram com o preço extraordinário. Ele pessoalmente não consegue imaginar gastar tanto dinheiro em uma hora de música. Assim que terminou os menus, Yuan voltou seu foco para a mulher que se apresentava no palco, principalmente para seus dedos delgados e a maneira como tocavam a cítara. Antes que ele percebesse, a música o colocou em um estado de transe. No meio de seu torpor, uma imagem de repente brilhou em sua cabeça, um pedaço de memória que ele não reconheceu. Aquilo foi. Nessa memória fugaz, ele testemunhou uma bela jovem tocando cítara no palco, mas o ambiente e o músico no palco eram um pouco diferentes. Mesmo que a memória tenha passado por menos de um segundo, Yuan identificou inequivocamente a pessoa no palco como a deusa da cítara. Essa era definitivamente a deusa cítara, embora um pouco mais jovem do que eu me lembro. Por que ela apareceu na minha cabeça agora há pouco? Ele se perguntou. Obrigado pela espera. Aqui está sua comida. Um garçom apareceu com sua comida logo depois. Pouco depois de Yuan começar a comer, outra imagem passou por sua cabeça. Desta vez, ele estava sentado diante de uma mesa cheia de comida, mas havia outra pessoa ali, sentada ao lado dele com um sorriso inocente no rosto. Deusa da cítara. Mais uma vez, a deusa cítara apareceu diante dele em suas memórias. De quem são essas memórias? Se for a deusa cítara, talvez Xian Kai? Mas por que eles estão surgindo agora? Enquanto Yuan ponderava sobre as implicações dessas memórias, uma voz ressoou pelo primeiro andar. Este é um aviso para todos os clientes. A fada Li Luoyan se apresentará em 30 minutos e pelos próximos 60 minutos, a taxa de 30 minutos será aumentada para 10 pedras espirituais por pessoa. Ela finalmente chegou. Esperei um mês inteiro por esse momento. Eu mal consegui guardar 20 pedras espirituais para ela. Apesar do preço exorbitante, ninguém no estabelecimento manifestou queixas. Pelo contrário, muitos deles pareciam entusiasmados, com os rostos cheios de expectativa. Testemunhando a excitação das pessoas ao seu redor, Yuan também sentiu uma crescente sensação de expectativa. 15 minutos depois, Yuan notou um indivíduo em particular entrando no estabelecimento, emanando a aura de um rei espiritual de pico. Ele tinha cabelos principalmente pretos com vários fios de cabelo azul e olhos pretos, parecendo muito diferentes da família Dragão Azur que ele encontrou na cidade do Dragão Antigo. Além disso, ele mal exalava a aura de um dragão. Ele finalmente está aqui, Lian Xiaochen. Ele então observou Lian Xiaochen sentar-se bem na frente, diretamente antes do palco. Apesar de ser um ex-patriarca, Lian Xiaochen não parecia ter mais de 40 anos. Yuan começou a ponderar como deveria abordar Lian Xiaochen. Finalmente a mulher que tocava música há uma hora concluiu sua apresentação e desocupou o palco. Alguns momentos depois, as luzes do primeiro andar diminuíram abruptamente. De repente, o som de uma cítara ecoou pelo estabelecimento, desta vez produzindo algumas notas aleatórias. No momento seguinte, uma figura se materializou no palco como por magia espectral. Ela era uma beleza alta adornada com uma roupa rosa que acentuava suas curvas generosas. Olá, pessoal. A mulher cumprimentou enquanto se sentava no palco, colocando uma cítara preta nas pernas. Meu nome é Li Luoyan e estarei entretendo você na próxima hora. O lugar inteiro explodiu de excitação com todos torcendo por ela. Fada Li, você está linda como sempre. Eu te amo, Fada Li. Enquanto todos estavam encantados com sua beleza e elegância, Yuan prestava atenção em outra coisa. Rei espiritual de terceiro nível? Seu cultivo é bastante impressionante para um músico neste lugar. Ele não esperava que o músico fosse um especialista em cultivo, mas isso explicava seus altos honorários. Hoje apresentarei uma peça especial, uma que me foi transmitida pelo meu mestre há 300 anos. Chama-se O Velho Sonho, anunciou Li Luoyan. O Velho Sonho? Yuan murmurou, sentindo uma estranha sensação de familiaridade com o nome.
Capítulo 1285 Tan Sonjeon. Jin. Lee Luoyan começou a música com notas suaves e melódicas antes de intensificar gradualmente a peça, mantendo o mesmo ritmo. Cada movimento que seus dedos faziam era reforçado por seu cultivo, aumentando seu impacto e permitindo-lhe produzir notas que pareciam tocar de forma tangível as profundezas da alma. Ela começou a cantar um momento depois, sua voz suave causando arrepios na espinha de todos. Velhas memórias são como uma janela. Uma vez aberto, fica difícil fechar. Neste sonho antigo, o som da sua voz acenou para minha alma. No sonho antigo, a sensação do seu toque causava arrepios em todo o meu ser. Yuan fechou os olhos e se entregou ao som suave da voz de Lee Luoyan. Sem que ele soubesse, as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Gradualmente, mais memórias desconhecidas começaram a surgir em sua mente. Ele estava sentado no que parecia ser um restaurante, e sua atenção foi atraída para a deslumbrante jovem posicionada no palco, no centro da sala. Ela estava vestida com vestes vermelhas vibrantes, seus longos cabelos negros caindo em cascata pelas costas, e apoiada nas pernas havia uma cítara desgastada. No entanto, suas habilidades com a cítara estavam longe de ser excepcionais. Na verdade, eles eram um tanto rígidos e inexperientes. Apesar disso, ela teve um público lotado, sendo a maioria cativada por sua beleza e comparecendo apenas por esse motivo. A jovem estava ciente de que seu público não estava presente por causa de seus talentos musicais, e isso pesava muito em seu coração. No entanto, ela não podia expressar qualquer queixa, pois este era o seu único meio de ganhar a vida. Ela possuía uma resistência notável, tendo suportado horas no palco, tocando continuamente a cítara sem interrupções. Ao concluir sua apresentação, ela se levantou e fez uma reverência ao público. Obrigada a todos por se juntarem a nós hoje, ela expressou sua gratidão. Quando a jovem saiu do palco, o público rapidamente a cercou com bolsas cheias de dinheiro em suas mãos. Fairy Taun, por favor, aceite esta gratidão. Case comigo, Fairy Taun. Posso te prometer uma vida de felicidade. Desculpe, tenho um compromisso que preciso atender agora. A jovem abriu caminho apressadamente no meio da multidão e, de alguma forma, se viu parada bem na frente da mesa de Yuan. Quando a jovem passou por ele, Yuan murmurou. A música era horrível, mas sua paixão e dedicação compensaram isso de alguma forma. A jovem conhecida como Tan Sonjeon interrompeu abruptamente seu movimento e se virou para olhá-lo com os olhos arregalados. Apesar das palavras críticas de Yuan, Tan Sonjeon não demonstrou nenhum sinal de raiva. Na verdade, ela parecia bastante satisfeita, pois isso indicava que Yuan prestou atenção em sua música e não estava ali apenas por sua beleza. No entanto, ela não demorou e saiu logo depois. Nos dias seguintes, Tan Sonjeon não voltou ao palco público, mas ainda trabalhava dentro do prédio, fazendo apresentações privadas para quem a contratava. Sempre que ela se movia no restaurante, ela notava Yuan sentado na mesma mesa de vez em quando. Por fim, ela reuniu toda a coragem que vinha acumulando durante semanas e se aproximou dele perguntando: com licença, você estaria disposto a me contratar para uma sessão? Aconteceu que um de meus clientes cancelou sua consulta, então tenho uma consulta gratuita. Slot mais tarde esta noite. Yuan olhou para ela com uma expressão ligeiramente surpresa antes de dizer: com suas terríveis habilidades? Prefiro não desperdiçar meu dinheiro. Suas palavras deixaram Tan Sonjeon absolutamente pasmo, já que ela nunca havia sido rejeitada antes, muito menos de uma maneira tão embaraçosa. No entanto, antes que ela pudesse dar qualquer resposta ou sair furiosa, Yuan continuou falando: embora se você quiser, estou disposto a deixar você me contratar. Você quer que eu contrate você? Para quê? Tan Sonjeon perguntou por curiosidade. Vou te ensinar como tocar cítara. Você sabe tocar cítara? Ela subconscientemente murmurou. Se eu não fizesse isso, por que eu me daria ao trabalho de perguntar? Tan Sonjeon percebeu o quão idiota sua pergunta parecia e seu rosto ficou vermelho de vergonha. Esta é uma oportunidade única para você. Você não tem ideia de quantas pessoas anseiam pela minha orientação, acrescentou. Posso garantir que uma única lição transformará sua música. Porque eu... Tan Sonjeon não pôde deixar de perguntar, perguntando-se se ele estava apenas tentando impressioná-la e cortejá-la como os outros. Por quê? Porque suas habilidades são tão terríveis que tenho pena de você. Yuan encolheu os ombros. É mesmo? Então hoje à meia-noite venha para o terceiro andar. Estarei no quarto bem no final do corredor. Tan Sonjeon disse. Meia-noite? Se eu não adormecer acidentalmente antes disso. Yuan disse casualmente. Então estarei esperando por você, respondeu Tan Sonjeon antes de ir embora e retomar seu trabalho. Várias horas depois, precisamente à meia-noite, Yuan subiu ao terceiro andar e seguiu em direção ao quarto no final do corredor. A voz gentil de Tan Sonjeon ressoou na sala depois que ele bateu na porta. Dentro da sala, Tan Sonjeon estava sentado em uma pequena plataforma no outro extremo da sala, perto da parede. Bem-vindo. Tan Sonjeon percebeu neste momento que ela ainda não sabia o nome dele. Depois de fechar a porta, Yuan falou com um sorriso no rosto. Tian Kai, esse é o meu nome. Então, Sr. Tian, estou ansioso por sua orientação. Tian Kai então declarou. Antes de prosseguirmos, ainda não revelei meus honorários. Normalmente, alguém não perguntaria sobre o preço antes de fazer uma compra? Quanto custa uma sessão? Ela perguntou um momento depois. Isso vai depender de quanto esforço será necessário para te ensinar, então não saberei até então, mas não será barato. Tian Kai respondeu calmamente sem dar uma resposta. Tan Sonjeon não pôde deixar de se sentir um pouco apreensiva, sentindo como se pudessem tirar vantagem dela, mas ao mesmo tempo, ela tinha um sentimento indescritível de curiosidade por ele por algum motivo. Talvez fosse seu comportamento confiante, seu caráter direto, mas também poderia ser outra coisa. Se ele pedir uma quantia irracional, eu sempre posso recusar. Não é como se ele pudesse me forçar a pagá-lo, ela pensou consigo mesma enquanto balançava a cabeça, aceitando sua orientação.
Capítulo 1286 Chiang Kai. Vamos começar a sessão. Chiang Kai disse enquanto caminhava até Tan Song-jiun antes de se sentar bem na frente dela. Toque uma música para mim. Não importa qual. Tan Song-jiun acenou com a cabeça e escolheu aleatoriamente uma das músicas que tocaria para o público. Chiang Kai fechou os olhos e ouviu em silêncio. Vários minutos depois ela perguntou a ele. Como foi? Chiang Kai abriu os olhos e soltou um suspiro profundo. Inacreditável. Como você conseguiu piorar suas habilidades desde seu desempenho há várias semanas? Oh, que? É pior? Tan Song-jiun ficou sem palavras. Toque uma música diferente para mim, Chiang Kai pediu um momento depois. Ok. Tan Song-jiun começou a tocar uma segunda música. Desta vez, ela selecionou uma peça na qual estava particularmente confiante. No entanto, o crishin de Chiang Kai só piorou. É ainda pior do que sua última música. Meu Deus, seus talentos estão atrasados. Tan Song-jiun estava começando a se perguntar se ele estava apenas brincando com ela. Ela franziu a testa e disse, o que estou fazendo de errado? Você pode pelo menos me dizer isso? Chiang Kai não respondeu à pergunta e disse, toque a música novamente. Ele está fazendo isso para poder experimentar minha performance de graça? Ela se perguntou interiormente enquanto tocava a mesma música novamente. Mais uma vez piorou. Chiang Kai balançou a cabeça no final da música. Chiang Kai encolheu os ombros. Não é minha culpa que você esteja pensando em coisas inúteis quando toca cítara. O que? O rosto de Tan Song-jiun relaxou um pouco depois de ouvir suas palavras. Você está pensando demais. Limpe sua mente e brinque com o coração. Deixe seus sentimentos guiarem seus dedos, não sua mente. Ele ofereceu um conselho genuíno pela primeira vez. Limpar minha mente? É mais fácil falar do que fazer. Não há como fazer isso tão de repente. Tan Song-jiun disse. Então permita-me fazer uma pergunta. Por que você toca cítara? Ele perguntou de repente a ela. Por quê? Para ganhar a vida, é claro. Sério? Mesmo que haja muitas outras coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro? Chiang Kai olhou para ela com um olhar duvidoso. Tan Song-jiun franziu a testa e respondeu com uma voz fria. O que você está insinuando? Que eu deveria vender meu corpo? Você não é diferente dos outros homens. Estou decepcionado com você. Vá embora. No entanto, Chiang Kai tinha uma expressão perplexa no rosto e disse. Como você conseguiu interpretar mal minhas poucas palavras? Então o que você está insinuando? Estou tentando dizer que você está mentindo. Chiang Kai suspirou. Eu sou o que? Intencionalmente ou não, você está mentindo para mim e, mais importante, para si mesmo, ao afirmar que toca a cítara apenas para ganhar a vida. Posso discernir o que você não consegue pela maneira como toca a cítara, observou Chiang Kai. Você poderia ter escolhido ser dançarina, ou até mesmo cantora, mas escolheu tocar cítara, apesar do peso que isso coloca em seu coração. Fardo. Tan Song-jiun olhou para ele com uma expressão confusa. Tan Song-jiun não aguentou mais e franziu a testa. Pare de brincar comigo ou chamarei os guardas e removerei você. Quando você tocou a cítara publicamente naquele dia, você ficou desanimado porque o público não estava realmente ouvindo sua música. Com seu coração tão pesado, não é de admirar que seu desempenho tenha sido tão terrível. Você não teria esse fardo em primeiro lugar. Você. Tan Song-jiun estava sem palavras. Ela não conseguia compreender como ele conseguia ver através dela tão claramente. Era como se ele pudesse ler sua mente. Esses sentimentos, quero que você os esqueça enquanto estiver comigo porque estou ouvindo, então toque a cítara com isso em mente. Sem que ela soubesse, Tan Song-jiun começou a chorar, pois sempre desejou ouvir tais palavras, saber que alguém estava ouvindo sua música. Sem exigir mais instruções ou outra palavra dita, os dedos de Tan Song-jiun começaram a deslizar ao longo das cordas da cítara. Que sentimento é esse? Meus ombros, minhas mãos, parecem tão leves, como penas. Pela primeira vez, Tan Song-jiun estava completamente absorta em sua própria apresentação com a mente clara. À medida que a música se aproximava do fim, Tan Song-jiun experimentou uma sensação de arrependimento, não querendo que seu novo sentimento acabasse. Depois que a música terminou, Tan Song-jiun caiu em um silêncio profundo, com o olhar fixo nas mãos trêmulas que relutavam em soltar a cítara. A voz de Chiang Kai quebrou o silêncio um momento depois. Isso foi um pouco melhor do que sua apresentação pública, mas ainda é terrível. Quando Tan Song-jiun ouviu suas palavras, ela imediatamente levantou a cabeça e exclamou, não, por favor, fique aqui e ouça minha música um pouco mais. Ela disse com o rosto rosado. Chiang Kai sorriu e disse, meus ouvidos não aguentam muito, mas se você melhorar a cada música, acho que serei capaz de aguentar. Tan Song-jiun acenou com a cabeça apressadamente, embora a ideia de melhorar a cada música estivesse além de sua compreensão. Durante a hora seguinte, Chiang Kai continuaria a orientá-la, mas não a ensinou diretamente como tocar a cítara, apenas permitindo que ela melhorasse sozinha. Quando ela percebeu isso, ela perguntou o motivo. Por quê? É simples. Não tenho autoridade para tirar seu estilo, para tirar o que o torna único. Não estou ensinando você porque quero que você toque como eu. Quero que você toque sua própria cítara. O que me torna único? Tan Song-jiun não sabia como responder ao seu raciocínio. De qualquer forma, vamos terminar a lição aqui. Mas eu posso continuar. Tan Song-jiun disse rapidamente. Quanto mais você tentar forçar algo, menos eficaz será. Se quiser continuar, faremos isso outro dia. Tem então amanhã, mesma hora. Claro. E quanto ao seu pagamento? Tan Song-jiun lembrou-se de repente. Você achou que minha sessão terminaria tão rapidamente? Até que você consiga tocar a cítara corretamente ou me demitir, isso contará como uma sessão. Obrigado. Tan Song-jiun disse depois de sair do torpor. Sem dizer mais nada, Chiang Kai desapareceu de sua vista. E pelo resto da noite, Tan Song-jiun continuaria praticando a cítara, imaginando que Chiang Kai ainda estava na sala e ouvindo o tempo todo. Capítulo 1287 Resposta de Tan Song-jiun.
O belo jovem que assistia à apresentação de Tan Song-jin tinha uma expressão de surpresa no rosto enquanto ouvia a apresentação de sua cítara. É isso realmente parece bom? Ele gritou interiormente. Tan Song-jin era conhecido por suas habilidades de cítara sem brilho e sua beleza excepcional. Então pode-se imaginar sua surpresa quando a música de Tan Song-jin realmente soou bem. Assim que a música dela terminou, o jovem imediatamente começou a bater palmas de entusiasmo. Incrível! Verdadeiramente incrível, Fairy Tan. Seu desempenho agora é incomparavelmente melhor do que há alguns dias. Como você melhorou em tão pouco tempo? Ele perguntou. Atualmente estou recebendo orientação de um especialista, compartilhou Tan Song-jin sem divulgar muitas informações sobre Tian Kai. Ela queria manter o relacionamento deles em segredo, porque seus clientes frequentemente expressavam ciúmes. De qualquer forma, este é o fim da nossa sessão. Obrigado por sempre voltar para me ver. Tan Song-jin disse com um lindo sorriso no rosto. O rosto do jovem ficou vermelho e ele disse, Fairy Tan, por favor, espere um momento. Ele pegou uma caixa grande de sua bolsa de armazenamento e colocou-a diante dela. Isso é, mesmo sem ver o interior da caixa, Tan Song-jin tinha uma boa ideia do que se tratava, já que não era a primeira vez que ela estava em tal situação. O jovem abriu a caixa, revelando barras de ouro entre outros tesouros preciosos. Eu te amo, Fairy Tan. Por favor, case comigo. Eu prometo que você viverá uma vida despreocupada pelo resto da sua vida. O jovem declarou com uma expressão solene no rosto. Com uma expressão pesada no rosto, Tan Song-jin respondeu. Sinto muito, mas não posso responder aos seus sentimentos. Por quê? O jovem expressou desespero. N não me diga. Você já tem alguém em seu coração? Tan Song-jin de repente visualizou Tian Kai dentro de sua mente, mas ela rapidamente jogou isso de lado e disse, não, não é isso. Então por que motivo você está me rejeitando? Estou simplesmente satisfeito com a minha vida atual e não desejo constituir família ainda. Metade do que ela disse era verdade e a outra metade era mentira, mas nem a própria Tan Song-jin sabia dizer qual era qual. Eu entendo. No entanto, não vou desistir de você, Fada Tan. Se você não estiver pronto agora, vou esperar até que você esteja pronto para uma família. O jovem disse antes de seguir para a saída. Espere. Seus tesouros. Tan Song-jin o interrompeu quando ele deixou para trás a caixa de tesouros. Considere isso como um presente meu. E sem qualquer hesitação, ele saiu da sala. Tan Song-jin olhou para a caixa de tesouros com uma expressão hesitante no rosto. Por um lado, era uma quantia enorme de dinheiro que levaria anos de trabalho para adquirir, mas por outro lado, se ela aceitasse. Você não vai aceitar? Ele deixou para você, afinal. A voz de Tian Kai ressoou de repente na sala, assustando-a. Que quando você chegou? Ela perguntou. Já estou aqui há algum tempo. Você está pronto para continuar suas aulas? Sim. Depois de ser informada por todos os seus clientes sobre o quanto ela melhorou, Tan Song-jin ficou mais motivada do que nunca para melhorar suas habilidades. E nas semanas seguintes, Tian Kai apareceria todos os dias à meia-noite, sem deixar de lhe dar orientação sobre a cítara. Ao longo deste período, as habilidades de cítara de Tan Song-jin melhoraram significativamente, na medida em que ela deixou de ser a pior intérprete do sistema e se tornou a mais habilidosa. Com o passar dos dias, a gratidão de Tan Song-jin por Tian Kai tornou-se ainda mais profunda, e antes que ela percebesse, sua admiração se transformou em amor, a tal ponto que ela não conseguia passar uma única hora sem pensar nele. Ela desejava que a situação atual continuasse indefinidamente, mas estava ciente de que a sessão acabaria, e ela podia sentir que esse momento estava se aproximando. Para estender as sessões, Tan Song-jin finalmente começou a desacelerar deliberadamente seu progresso. Naturalmente, Tian Kai percebeu isso quase instantaneamente. Você não está melhorando como deveria. Há algo em sua mente? Ele perguntou a ela um dia. Após um momento de silêncio, ela sentiu e disse, tenho pensado em deixar este lugar para seguir outra carreira. Ah, você já tem um plano? Ele perguntou mais. Depende. Em que? Na sua resposta. Sem explicar mais nada, Tan Song-jin de repente caminhou para se sentar ao lado dele, até mesmo apoiando o corpo nele de uma maneira íntima. Assim que nossas aulas terminarem, posso continuar ao seu lado? Após um breve momento de silêncio, Tian Kai respondeu. Isso seria difícil. Tan Song-jin sentiu dor no coração ao ouvir suas palavras, quase como se alguém estivesse apertando seu coração com a intenção de estourá-lo. Mesmo assim, ela ainda perguntou. Por quê? Ele sorriu e explicou. Em primeiro lugar, sou um cultivador e você é um mortal. Tais pares dificilmente funcionam. Em segundo lugar, quando nossas lições terminarem, precisarei retornar aos céus superiores e não poderei estar ao seu lado o tempo todo para protegê-lo. Os olhos de Tan Song-jin se arregalaram com suas palavras e ela murmurou. Então você não está me rejeitando? Não, não sou, mas também não posso permitir que você me siga. Então eu me tornarei um cultivador, alguém que será forte o suficiente para segui-lo. Ela exclamou com uma voz apaixonada. Eu juro que farei isso, não importa quanto tempo demore. Tian Kai riu. Não duvido da sua determinação, mas tem certeza que quer esse tipo de vida? Normalmente, é o homem que está perseguindo a mulher, sabe? Em resposta à sua pergunta, Tan Song-jin se inclinou e pressionou seus lábios macios contra os de Tian Kai. Isso responde à sua pergunta. Ela perguntou a ele, seu rosto corado de vermelhidão. Capítulo 1288 Vamos nos encontrar novamente nos céus superiores. Depois de beijar Tian Kai, Tan Song-jin murmurou. Depois que isso acabar, vou deixar este lugar. Onde você irá? Tian Kai perguntou a ela. Vou trilhar o caminho de um cultivador e me juntar a uma seita. É mesmo? Ser um cultivador não é tão fácil como a maioria dos mortais acredita, você sabe. É um caminho cheio de sangue e cadáveres. Estou ciente, mas isso não me impedirá de perseguir o que amo, o que desejo. Tan Song-jin levantou-se de repente e puxou-o para a cama fria.
Tem certeza? Tian Kai perguntou a ela. Como artista particular, Tan Sonjun recebeu uma oferta imensa de riqueza de seus clientes na esperança de abraçar seu corpo, já que essa era uma interação comum para aqueles em seu ramo de trabalho. Apesar da atraente quantidade de dinheiro que poderia permitir-lhe viver uma vida de luxo, ela recusou cada uma delas e manteve seu corpo puro. Estou certo. Tan Sonjun acenou com a cabeça de maneira tímida. Naquela noite, Tan Sonjun deu sua inocência a Tian Kai, e eles não pararam até a manhã seguinte, quando alguém bateu em sua porta. Fada Tan, você está acordado? Seu cliente já está aqui. Estarei aí em um momento. Tan Sonjun respondeu rapidamente. No entanto, ela não tinha intenção de comparecer a essa consulta. Quando você vai sair deste lugar? Tian Kai perguntou enquanto ela saía da cama para se vestir. Agora mesmo, disse ela, pegando de surpresa. O quê? Agora? Mas e o seu trabalho? Estou desistindo e farei isso sem avisá-los, pois o proprietário certamente não estará disposto a me deixar desistir, declarou Tan Sonjun. Afinal, ela era o pão com manteiga deste estabelecimento, o artista mais bem-sucedido e mais bem pago. Sem ela, a receita deles cairia pelo menos pela metade. Dado seu valor, o dono do estabelecimento jamais permitiria que ela saísse tão abruptamente. E para onde você irá depois de fugir deste lugar? Direto para a seita mais próxima? Tian Kai não pôde deixar de expressar suas preocupações. Não sei para onde irei, mas tenho dinheiro suficiente para não me preocupar com essas coisas por enquanto. Ainda não decidi em qual seita ingressar, mas irei ingressar em uma antes que fique sem dinheiro. Tian Kai esfregou os olhos e suspirou. Tem certeza que quer fazer isso? Ela olhou para ele com uma expressão decidida e acenou com a cabeça. Não vou me repetir. Quero ficar ao seu lado e estou disposta a fazer qualquer coisa para realizar esse sonho. Tan Sonjun percebeu que ela poderia estar se movendo um pouco rápido demais, especialmente porque ela mal conhecia Tian Kai, mas ela também sabia o que seu coração sentia por ele e o que desejava. Vendo quão inflexível Tan Sonjun parecia, Tian Kai mostrou um sorriso derrotado no rosto. Nesse caso, por que você não fica comigo um pouco? Os olhos de Tan Sonjun se arregalaram, aparentemente surpreso com sua oferta inesperada. Afinal, nossas aulas ainda não terminaram, e como você vai ingressar em uma seita, decidi te ensinar um pouco mais do que planejei. Após uma breve pausa sem resposta, ele perguntou, você não quer? Tan Sonjun imediatamente saiu de seu torpor e respondeu, eu aceito. Por favor, deixe-me ficar com você. Então você deveria começar a fazer as malas, disse ele com um sorriso. Tan Sonjun não tinha muita bagagem. Na verdade, além da cítara, algumas roupas e dinheiro, ela não tinha mais nada. Vários minutos depois, ela estava pronta para sair. Ok, estou pronto. Tan Sonjun declarou. Tian Kai acenou com a cabeça e foi até a janela, abrindo-a. Quando você estiver pronta, ele disse a ela. Estamos saindo pela janela? A menos que você planeje se disfarçar, não vejo como você vai escapar pela porta da frente. Não se preocupe, não vou deixar você cair. Tan Sonjun acenou com a cabeça e caminhou até ele. Quando ela chegou perto o suficiente, Tian Kai abraçou sua cintura e pulou pela janela. Vá! Tan Sonjun ficou tão chocada que esqueceu como gritar, mas rapidamente percebeu que eles não estavam caindo. Em vez disso, eles subiam cada vez mais alto em direção ao céu. Estamos voando? Vê, você era um cultivador imortal o tempo todo? Ela exclamou. Você não precisa ser um imortal para voar. Tian Kai riu. Algum tempo depois, Tian Kai desceu por um rio localizado na cordilheira, e havia um humilde prédio construído ao lado do rio. Eu não esperava vir até aqui. É realmente aqui que você mora? Tan Sonjun olhou em volta com uma cara espantada. Eu viajo muito, então costumo construir minha própria casa. Você não gosta? Eu gosto. Eu realmente gosto da atmosfera aqui. É tão pacífico e tranquilo. Assim começou a nova vida de Tan Sonjun com Tian Kai. Durante o dia, eles praticavam música juntos e à noite, expressavam seu amor um pelo outro. De volta ao estabelecimento do qual Tan Sonjun havia fugido, houve um pânico generalizado quando eles perceberam que seu melhor artista havia desaparecido sem deixar vestígios e seus clientes ficaram cheios de depressão. Naturalmente, eles fizeram esforços para procurá-la, mas as tentativas foram em vão. O tempo passou em um piscar de olhos. Antes que percebessem, Tan Sonjun ficou com Tian Kai por quase um ano. Durante esse tempo, ele lhe ensinou algumas técnicas de cultivo da cítara, até auxiliando seu cultivo. Tan Sonjun não sabia disso naquela época, mas Tian Kai lhe ensinou técnicas extremamente poderosas e valiosas que deixariam até mesmo aqueles nos céus superiores cheios de inveja. Então, assim que se passou um ano, para a perplexidade de Tan Sonjun, Tian Kai desapareceu de repente sem deixar rastros, deixando para trás apenas uma nota e alguns recursos. Peço desculpas pelo desaparecimento abrupto, mas algo aconteceu e tive que ir embora. Infelizmente não poderei voltar por um tempo. Estarei esperando por você nos céus superiores, Sonjun. Apesar de deixá-la sozinha tão abruptamente, Tan Sonjun não sentiu raiva de Tian Kai, pois ela havia previsto que esse dia chegaria há um ano, até mesmo se sentindo grata por ter conseguido ficar com ele por tanto tempo. Sim, vamos nos encontrar novamente nos céus superiores, minha amada. Tan Sonjun murmurou enquanto pressionava a nota contra seu coração palpitante. Capítulo 1289 Reprogramar. Tan Sonjun e Yuan murmurou em voz baixa depois que as memórias de Tian Kai chegaram ao fim. Embora Tan Sonjun não soubesse o motivo de sua partida, Yuan sabia. Se o Imperador Celestial não o tivesse encontrado, ele definitivamente teria permanecido ao lado dela pelo maior tempo possível. Ele suspirou interiormente. No entanto, ele ficou bastante chocado ao saber do relacionamento de Tian Kai com Tan Sonjun, que eventualmente se tornaria conhecida como a deusa Cítara. Professor e amante, né? Eu me pergunto se ela ainda está procurando por mim. Yuan se perguntou quando a apresentação de Li Luoyan chegou ao fim.
Ainda havia muitas perguntas sem resposta, como Tian Kai e a deusa Cítara se conheceram, quando Song Ling-er lhe disse que eles não se conheciam. Disseram-lhe que a deusa Cítara nasceu há 25 mil anos, enquanto o deus da música existia há milhões de anos. E se Song Ling-er estivesse falando sobre um deus da música diferente? E se Tian Kai não fosse o deus da música como ele pensava originalmente? Estas são perguntas que não serão respondidas até que ele encontre a deusa Cítara ou recupere mais memórias de Tian Kai. Obrigado a todos por terem vindo aqui hoje para testemunhar meu desempenho. Voltarei no próximo mês e espero ter melhorado minhas habilidades até lá. Li Luoyan fez uma reverência respeitosa ao público, fazendo com que o local explodisse de aplausos e encorajamento. Ao final da apresentação, a luz da sala voltava aos poucos e os trabalhadores iam de mesa em mesa pedindo pagamento. Coincidentemente, a mesa de Yuan ficava perto da saída, então Li Luoyan estaria caminhando em sua direção. Quando Li Luoyan chegou perto o suficiente, Yuan murmurou inconscientemente: para sua primeira música, você deve desacelerar um pouco nas notas 51, 88, 109, 171 e 182. Acelere nas notas 17, 27, 49, 82, 122. E do 151ª nota. Li Luoyan interrompeu seus movimentos e olhou para Yuan com uma expressão chocada no rosto. Mesmo sem o conselho de Yuan, Li Luoyan sabia que ela havia tocado incorretamente várias notas, mas também mencionou notas que nem ela percebeu que havia errado. Sua performance foi nada menos que perfeita para o público e ela nunca recebeu nenhuma reclamação antes, muito menos sendo corrigida em uma música que só ela deveria saber tocar. Então dá para imaginar a surpresa em seu rosto. Ser como ele. Também não é como se eu tocasse The Old Druin com frequência. E antes que ela pudesse responder, Yuan continuou: você é discípulo da deusa da cítara, não é? Se você tiver algum tempo depois, eu adoraria conversar com você. Não era segredo que Li Luoyan havia recebido orientação da deusa Cítara, pois fazia parte de sua campanha publicitária, mas com a maneira como ele falava, Yuan fez parecer que não sabia antes de hoje. Você conhece meu mestre? Li Luoyan não pôde deixar de perguntar a ele. Ele acenou com a cabeça, um pouco. E qual era o seu relacionamento com ela? Ela continuou perguntando. Yuan ponderou por um momento e recuperou a cítara enredadora de almas antes de responder. Nosso relacionamento é um pouco difícil de explicar. Essa é a cítara enredadora de almas. Por que você tem algo assim com você? Li Luoyan quase deixou cair a cítara em suas mãos quando viu a cítara enredadora de almas, algo pertencente à deusa da cítara. Até onde ela sabia, a deusa da cítara havia deixado a cítara enredadora de almas nos céus inferiores, e somente aqueles que pudessem tocá-la poderiam recebê-la. Isso significa que ele pode jogar. Li Luoyan engoliu em seco ao pensar em ouvir o som da cítara enredadora de almas, já que ela havia tentado tocá-la antes e falhou miseravelmente. Vendo a expressão dela, Yuan dedilhou uma das cordas com um sorriso no rosto. No momento em que soltou a corda, uma nota celestial ressoou por todo o edifício. Embora fosse apenas uma nota simples e única, estava cheia de admiração e mistério. O som causou arrepios em todo o ser de Li Luoyan. Após um breve momento de silêncio, ela perguntou: você tem tempo agora? Gostaria de convidá-lo para meu quarto. Antes que ele pudesse responder, Yuan sentiu um olhar frio nas costas. Era Lian Xiaoxin, e ele estava lançando-lhe olhares mortais por algum motivo. No entanto, tal pergunta seria respondida no momento seguinte. Lady Li, você não deve. Você tem um cliente muito importante hoje. Ele é da família Dragão Azur. Um dos trabalhadores lembrou-lhe sua agenda. Li Luoyan suspirou. Jovem, você vai ficar aqui por muito tempo? Ou pode voltar mais tarde esta noite quando eu estiver fora do trabalho? Infelizmente, tenho outro lugar onde preciso estar, então não ficarei aqui por muito tempo. Li Luoyan começou a contemplar. Ela não queria ofender a família Dragão Azur, especialmente porque seu cliente era um antigo patriarca. No entanto, ela sonhava em ouvir uma música da cítara enredadora de almas desde que aprendeu sobre isso há centenas de anos e não queria perder a oportunidade. Por fim, ela deu um suspiro profundo, caminhou até Lian Xiaoxin e fez uma reverência. Lamento profundamente o inconveniente, mas gostaria de remarcar nossa sessão. Como compensação, darei a você 3 horas do meu tempo em vez de apenas 1, e será gratuito. Lian Xiaoxin não era alguém que se importava com dinheiro. Ele ficou mais irritado com o fato de Li Luoyan ter escolhido Yuan em vez dele. Porém, como era difícil marcar um encontro com ela até para alguém como ele decidiu não fazer cena ali e apenas aceitar suas sessões gratuitas. Depois de forçar um sorriso no rosto, Lian Xiaoxin falou: não se preocupe com isso. Não tenho nada além de tempo disponível desde minha aposentadoria e a compensação é mais do que justa. Enquanto isso, Yuan suspirou interiormente. Parece que será ainda mais difícil pegar seu selo antigo sem lutar. Capítulo 1290 Beleza Misteriosa. Depois de confirmar seu reagendamento com Lian Xiaoxin, Li Luoyan levou Yuan para seu quarto no quarto andar. Não é de surpreender que, como o artista mais popular e mais bem pago do estabelecimento, o quarto de Li Luoyan ocupasse metade do quarto andar. O interior de seu quarto era simples, mas elegante, com decorações que eram quase imperceptíveis até Li Luoyan chegar perto deles, realçando sua beleza. Por favor, fique confortável. Li Luoyan disse a ele enquanto se sentava em seu lugar habitual na plataforma. Yuan sentou-se bem na frente dela. Então, o que você gostaria de saber sobre meu mestre? Li Luoyan perguntou a ele. Só para você saber, essa informação não virá de graça. Em troca, gostaria que você tocasse algumas músicas para mim com aquela cítara enredadora de almas. Claro, Yuan assentiu.
Então, para minha primeira pergunta, você sabe onde a deusa Cítara está agora? Não, mas ela visita os céus inferiores uma vez a cada centenas de anos. Você acha que ela irá visitar em breve? Duvido, já que ela visitou há 100 anos. Entendo. Então, como você se tornou discípulo dela? Bem, ela era cliente deste estabelecimento quando eu estava me apresentando naquele dia, e ela se aproximou de mim com uma oferta de orientação. A princípio recusei, sem saber de sua identidade. Então, Li Luoyan levantou a mão quando Yuan tentou fazer outra pergunta e disse, gostaria de ouvir uma música antes de continuarmos. Sem dizer outra palavra, Yuan colocou a cítara enredadora de almas em seu colo e começou a tocar com um sorriso gentil no rosto. Os olhos de Li Luoyan se arregalaram de choque alguns momentos depois. Ela só precisou ouvir algumas notas antes de se convencer de suas habilidades divinas. A música de Yuan penetrou nas paredes e rapidamente encheu o prédio, chocando todos lá dentro. Quando as pessoas do lado de fora do prédio ouviram a música, correram para dentro para dar uma olhada no artista, mas para sua decepção, ele não foi encontrado em lugar nenhum. Quem está jogando? Só a fada Li seria tão boa. Não, eu nunca ouvi essa música antes. Quem mais além de Fairy Li poderia atuar assim? Está vindo até do quarto andar. E aquele jovem que foi com ela? Ela devia saber sobre suas habilidades, por isso arriscou ofender o Sr. Lian. A apresentação de Yuan durou apenas 1 minuto, o que estava longe de ser suficiente para satisfazer o público. Você também é discípulo dela? Li Luoyan perguntou a ele depois. Yuan ponderou por um momento antes de responder. Acho que você pode dizer isso, já que ela me ensinou a tocar esta cítara. Então ela te ensinou. Não é à toa que você consegue tocar. Yuan então perguntou, posso fazer minha próxima pergunta agora? Ela assentiu. Você sabe alguma coisa sobre o relacionamento da deusa Cítara com o deus da música? Deus da música? Li Luoyan ergueu as sobrancelhas e perguntou. Qual? Houve muitos ao longo dos anos. Alguém chamado Tian Kai? Tian Kai. Desculpe, não conheço nenhum deus da música com esse nome. É mesmo? Isso confirmou a suspeita de Yuan de que Tian Kai nunca foi o deus da música. Se Tian Kai não era o deus da música, quem era ele? E por que a deusa Cítara foi absorvida pela estátua do deus da música? Você pode me dizer o que sabe sobre o deus da música? Não sobre as pessoas, mas sobre o título em geral. Li Luoyan assentiu, mas também apontou para sua cítara. Um momento depois, a música celestial encheu mais uma vez o estabelecimento, atraindo ainda mais clientes ao edifício. A música durou um pouco mais dessa vez, permitindo que os trabalhadores do prédio identificassem o local de onde ela veio. Definitivamente vem do quarto de Lady Li. Quanto custaria contratar alguém como ele? A dona do estabelecimento murmurou para si mesma enquanto ponderava quanto estava disposta a pagar. Assim que a música terminou, alguns minutos depois, Li Luoyan perguntou-lhe, quanto tempo você levou para atingir esse nível de habilidade? Alguns anos, ele respondeu com um sorriso. Li Luoyan começou a rir. Essa é uma ótima piada. Alguns anos. Aff. Qualquer pessoa na posição dela poderia pensar que Yuan estava brincando, mas se ela soubesse que Yuan só começou a tocar cítara há 1 ano, ela poderia considerar desistir de tocar sozinha. De qualquer forma, o título de Deus da música é divulgado com bastante frequência, tanto que isso realmente não importa hoje em dia. Se você quiser, pode desafiar o atual Deus da música e arrebatá-lo deles. Você terá uma boa chance com seu nível atual de habilidades. Não estou realmente interessado em adquirir o título, ele balançou a cabeça e continuou. Outra pergunta. Você sabe por que a deusa Cítara desce aos céus inferiores? Eu fiz essa pergunta a ela antes e ela me disse que era para visitar sua antiga casa. Sua antiga casa, hein? A imagem de um certo prédio ao lado de um rio apareceu de repente na cabeça de Yuan. Milímetros? Espere 1 minuto. A formação de teletransporte dentro da caverna imortal da deusa Cítara. Esse é o método de transporte dela? Sua existência faria muito mais sentido se ela o usasse para visitar os céus inferiores a cada centenas de anos. Isso significa que tem uma boa chance de encontrá-la no 5º céu. Ele de repente chegou a essa conclusão. Enquanto isso, nos céus inferiores, uma figura velada aproximou-se de um certo edifício. Identifique-se. O guarda do portão parou essa pessoa na entrada. A figura removeu o véu, revelando um rosto belíssimo, e ela falou em voz baixa, a cítara enredadora de almas. Não consigo sentir sua presença. O que aconteceu com ela? Apesar de ficar surpreso com sua beleza chocante, o guarda conseguiu dizer. Isso foi levado. A mulher franziu a testa ao ouvir essa notícia, emitindo até mesmo uma sugestão sutil de intenção assassina. Quem pegou? Eu não sei, mas foi com a aprovação do mestre Zhou já que aquela pessoa conseguiu jogar. A mulher ficou em silêncio ao saber desta notícia e sua intenção de matar desapareceu imediatamente. Sem dizer nada, a mulher se virou e foi embora, desaparecendo no ar um momento depois. Quem foi aquele? O guarda murmurou com voz atordoada, sua mente enredada pela beleza da mulher. Capítulo 1291. O retorno da deusa Cítara. Mestre Zhou, em relação ao recrutamento, você já decidiu qual será seu próximo discípulo? Um grupo de adultos sentou-se diante do mestre Zhou, que era conhecido como um dos maiores especialistas em cítaras nos céus inferiores e também o proprietário anterior da cítara enredadora de almas. Ainda não. Há tantos candidatos promissores e só me resta uma vaga, por isso estou tendo dificuldade em escolher. Mestre Zhou disse enquanto escovava calmamente sua longa barba branca. De repente a porta se abriu e uma figura velada que ninguém reconhecia entrou. Quem se atreve a interromper? Uma presença inspiradora e incomparável envolveu a sala, deixando todos em um estado de admiração e medo paralisantes. Enquanto a sala estava cheia de silêncio, a figura velada caminhou até o centro do grupo e perguntou com uma voz fria. Qual de vocês tem o sobrenome Zhou? Isso seria eu.
Atrevo-me a perguntar sua identidade, Sênior? E por que você está me procurando? Mestre Zou ergueu as mãos que ainda tremiam de medo. A figura velada então falou. A cítara enredadora de almas que eu deixei nas mãos de seu ancestral para a guarda. Por que você a deu? A cítara enredadora de almas? Impossível. Você não pode ser a deusa da cítara. Mestre Zou exclamou em choque total quando essa compreensão lhe ocorreu. A figura velada de repente recuperou uma espada de lâmina fina e apontou-a para a garganta do Mestre Zou, mas ninguém na sala ousou mover um dedo, seus corpos ainda congelados de medo. Responda a minha pergunta. Ela exigiu. A cítara enredadora de almas está com minha família há mais de 25.000 anos, acumulando poeira o tempo todo porque ninguém conseguia tocá-la, explicou Mestre Zou. E continuou, nunca fui informado de seu propósito que nos foi confiado para a guarda. Assim eu acreditava que se alguém possuísse a habilidade de jogá-lo, deveria herdá-la por direito. Após um momento de silêncio, a figura velada perguntou, a pessoa que o herdou, este Yuan, onde posso encontrá-lo? Sinto muito, mas não sei. No entanto, conheço alguém que pode responder a sua pergunta, deusa da cítara. Fei Yuan. Ela é uma discípula do templo da essência do dragão. Ela estava com Yuan, e eles pareciam muito próximos um do outro. Após outro momento de silêncio, a figura velada falou, dados seus laços familiares com meu querido amigo, não irei castigá-lo por se separar de minha querida cítara. Obrigado, deusa da cítara. Pare com isso. Com licença. Esse apelido. Nunca gostei dele. Então como devo me dirigir a você, Sênior? Pelo meu nome, Tan Songyun. Depois de dizer essas palavras, Tan Songyun baixou a espada e saiu da sala antes de desaparecer como um fantasma. Essa era a deusa cítara? Ela é bem diferente do que eu ouvi. Um deles sussurrou, sua voz cheia de perplexidade, muito depois de sua partida. Certo. Sempre pensei que ela era uma deusa benevolente, disse outro. Essa foi provavelmente a deusa cítara de 25.000 anos atrás. As pessoas podem mudar muito em um ano, muito menos em milhares de anos, outro suspirou. Enquanto isso, no templo da essência do dragão. Incrível. Fada Fei, você melhorou mais uma vez. Eu te amo, discípulo Fei. Depois que sua apresentação terminou, seu público no pavilhão do dragão aplaudiu como se não houvesse amanhã. Fei Yuan fez uma reverência elegante e disse, obrigado a todos. Isso será tudo para mim hoje. Até o próximo mês, Fada Fei. Eu estarei esperando por você. Fei Yuan deixou o pavilhão do dragão logo depois e voltou para casa. Já faz quase um ano desde que ele saiu. O que ele está fazendo agora? Onde ele está? Fei Yuan ponderou sobre Yuan enquanto caminhava para casa. De repente, seus pensamentos foram interrompidos quando uma figura velada desceu do céu e pousou bem na sua frente. O que? Fei Yuan deu um pulo para trás depois de se assustar. Você é Fei Yuan? Tan Songyun perguntou a ela sem sequer lhe dar uma chance de se recuperar. Quando ela chegou à seita, a primeira coisa que chamou sua atenção foi a performance da cítara de Fei Yuan. E depois de ouvir os outros discípulos abordarem o sobrenome de Fei Yuan através do sentido divino, ela decidiu se aproximar de Fei Yuan. Esse sim, eu sou. Mas quem é você? Fei Yuan perguntou. Então você conhece Yuan? Yuan? Fei Yuan ficou surpresa ao ouvir o nome dele no momento em que ela pensava nele. Se isso não fosse o destino, o que mais poderia ser? Sinto muito, mas você não conseguirá encontrá-lo aqui. Fei Yuan disse um momento depois. Onde posso encontrá-lo? Eu não sei. Fei Yuan balançou a cabeça. Mais uma vez, Tan Songyun recuperou sua espada e apontou para Fei Yuan. Se você valoriza suas mãos, sugiro que me diga a verdade. Fei Yuan ficou pasma, pois não esperava que ela ficasse tão agressiva tão de repente. Vê por que você está procurando por ele. Ele tem algo que me pertence. Desculpe, mas eu realmente não sei. Ele partiu para o segundo céu há quase um ano. Fei Yuan não teve problemas em contar a verdade, pois não havia como essa mulher misteriosa encontrar Yuan com tal pista, e seria como procurar uma agulha em um palheiro. Tan Songyun cerrou os dentes de frustração ao ouvir essa notícia. Segundo céu? Quão problemático. Ela amaldiçoou interiormente. Conte-me tudo o que você sabe sobre esse Yuan. E o que você fará quando encontrá-lo? Fei Yuan perguntou. Isso não é da sua conta. Fei Yuan cerrou os dentes e disse, então não vou te ajudar. Você não se importa com suas mãos? Sem elas você nunca mais poderá tocar cítara. Tan Songyun balançou sua espada tão rapidamente que Fei Yuan nem conseguiu ver seus movimentos, e os ladrilhos ao seu redor de repente tiveram vários cortes de espada. No entanto, apesar do medo em seu rosto, Fei Yuan permaneceu resoluto. Você pode tirar minha vida pelo que me importa. Não vou ajudá-lo a encontrar Yuan se você for machucá-lo. Tan Songyun ficou em silêncio, deixando Fei Yuan se perguntando sobre sua expressão escondida atrás dos véus. Capítulo 1292 Desempenho da deusa cítara. Não vou me repetir. Ou você responde minhas perguntas ou vai embora. Tan Songyun falou após um momento de silêncio. No entanto, várias figuras apareceram de repente diante deles com suas armas já apontadas para Tan Songyun. Quem diabos é você? E por que está apontando sua arma para meu discípulo? Long Yijun, mestre da seita do templo da essência do dragão, perguntou em tom exigente. Mestre da seita. Não sei porquê, mas ela está me perguntando sobre Yuan. Fei Yuan disse. Yuan? Long Yijun franziu a testa ao ouvir esse nome familiar. Eu não me importo com quem você é ou por que está procurando por Yuan, mas como você ousa invadir nossa seita e ameaçar um de nossos discípulos? E o que você acha que pode fazer comigo com suas bases de cultivo? Tan Songyun perguntou a eles enquanto usava uma técnica de movimento, desaparecendo de sua localização como um fantasma. Quando ela apareceu novamente, ela estava logo atrás de Long Yijun com a lâmina pressionada contra o pescoço dele. Eu poderia acabar com todos vocês sem suar a camisa. O que? Quando ela ficou atrás de mim, eu não conseguia ver os movimentos dela, embora ela estivesse bem na minha frente.
Long Yi-jun chorou interiormente. Mestre da seita. Afaste-se do mestre da seita, seu demônio. Os mais velhos ao seu redor imediatamente liberaram suas bases de cultivo. Tan Sonjin soltou um suspiro e abaixou inesperadamente a arma. Agora, um dos anciãos gritou e atacou de repente. Espere. Long Yi-jun tentou impedi-lo, mas já era tarde demais. No entanto, antes que a arma do mais velho pudesse chegar perto de seu corpo, o braço de Tan Sonjin tremeu e a arma do mais velho quebrou como vidro após ser atingida por uma pedra no momento seguinte. Antes que o mais velho pudesse processar o que acabará de acontecer, Tan Sonjin usou a outra mão para agarrar seu pescoço, levantando no ar como se nada fosse. Por favor, aguarde. Long Yi-jun gritou alto depois de ver isso. Ninguém ali se atreveu a mover um músculo, temendo que ela pudesse quebrar o pescoço do mais velho no momento em que o fizessem. Após um momento de silêncio, Tan Sonjin balançou o braço, jogando o mais velho para o lado como se fosse lixo. Ela então disse, a cítara enredadora de almas. Seu amigo pegou algo que não deveria, então estou procurando por ele. O que? A cítara enredadora de almas? Os olhos de Fei Yuyan se arregalaram de choque quando ela percebeu. Você não pode ser a deusa da cítara? Tan Sonjin tirou o véu, revelando seu lindo rosto, e disse, não gosto desse apelido. Tan Sonjin é meu nome. O lugar ficou em silêncio mais uma vez enquanto todos tentavam compreender a situação. Você é realmente a deusa da cítara? Long Yi-jun não pôde deixar de duvidar de sua identidade. Tan Sonjin olhou para ele e disse, não tenho tempo para entretê-lo. Conte-me tudo o que você sabe sobre Yuan e eu irei embora. Se você tocar uma música para nós e provar sua identidade, contarei tudo o que sei sobre Yuan. Fei Yuyan disse e ela continuou com uma expressão decidida. Senão, não direi nada, mesmo que você me mate. Tan Sonjin chupou os dentes de maneira irritada, mas não rejeitou a oferta de Fei Yuyan. Ela então acenou para Fei Yuyan, fazendo com que a cítara nos braços de Fei Yuyan flutuasse em sua direção. Com a cítara pairando no ar bem diante de seu peito, Tan Sonjin imediatamente começou a tocar as cordas. Instantaneamente a atmosfera em toda a seita mudou, repleta de música celestial ressoando no ar. Fei Yuyan e os outros perto de Tan Sonjin podiam ver ilusões ao seu redor, quase como se o mundo tivesse sido materializado por sua música. No entanto, a música foi interrompida no meio do caminho. Foi uma pausa tão flagrante que quase fez o público vomitar sangue de raiva. Por que você parou tão de repente? Fei Yuyan exigiu uma resposta com uma carranca no rosto. Eu não vim aqui para me apresentar para você. Eu deveria ter provado minha identidade com isso. Agora conte-me sobre Yuan. Ele não. Eu pedi uma música, não meia música. Fei Yuyan não queria que terminasse aí. Suficiente. Tan Sonjin rugiu, sua voz carregando um pouco de sua base de cultivo. Asterisco tosse asterisco. Fei Yuyan e aqueles ao seu redor de repente cuspiram sangue. Minha paciência acabou. Se você não parar com essa bobagem agora, não hesitarei em matá-lo. Se você acha que é minha única opção para encontrar Yuan, pode ignorar meu aviso. Tudo bem. Peço desculpas por ultrapassar meus limites, cítara Sr. Tan. Sua música era tão boa que não pude evitar. Fei Yuyan suspirou. Vou te contar tudo o que sei sobre Yuan, mas vamos para algum lugar mais privado. Fei Yuyan virou-se para Long Yi-jun e continuou. Vou ficar bem, mestre da seita. Obrigado por tudo. Se você diz. Long Yi-jun e os outros anciãos os deixaram sozinhos logo depois. Fei Yuyan trouxe Tan Sonjin de volta para seus aposentos, onde ela explicou seu relacionamento com Yuan e tudo o que sabia sobre ele. Mesmo que ele seja um gênio, a cítara enredadora de almas requer uma técnica única que só eu conheço para tocar. Então como? Ele criou outra técnica para isso? Isso é um absurdo. Tan Sonjin não estava ciente de ensinar a técnica a Yuan, pois isso era algo feito pela cítara enredadora de almas por conta própria. E isso é tudo que sei sobre ele. Sei que não é muito, mas é bom o suficiente. Tan Sonjin o interrompeu e imediatamente seguiu para a saída. Espere. Fei Yuyan a interrompeu de repente. O que você quer? Bender, eu sei que isso pode ser pedir demais, mas você pode me dar alguns conselhos sobre a cítara? Como posso tocar como você? Fei Yuyan perguntou. Você quer jogar como eu? Tan Sonjin pediu confirmação. Sim. Fei Yuyan assentiu ansiosamente. Então você pode muito bem parar de tocar cítara. Os olhos de Fei Yuyan se arregalaram com sua resposta inesperada. Você está tocando cítara apenas para tocar como eu, ou está tocando porque gosta? Cada um tem seu próprio estilo e singularidade, e não tenho autoridade para tirar isso de você. Tan Sonjin pegou um pequeno livro e jogou-o no atordoado Fei Yuyan. Isso não vai te ensinar a jogar como eu, mas pode te ajudar a melhorar seu próprio estilo, se você tiver talento para isso. Obrigado, Sr. Tan. Não vou decepcioná-lo. Não estou esperando nada de você. Tan Sonjin disse antes de desaparecer de sua vista. Embora ela possa parecer fria e implacável à primeira vista, ela é na verdade muito gentil e atenciosa por dentro. Fei Yuyan suspirou enquanto olhava para o livro em suas mãos. Yuan, boa sorte. Capítulo 1293 Lian Xiaoshen. Obrigado, Lady Li. Essas são todas as perguntas que tenho por enquanto. Yuan disse a Li Luoyan algum tempo depois. Você já está saindo? Por que você não fica aqui mais um pouco para conversar? Esta é a primeira vez que encontro alguém ensinado pela deusa cítara além de mim. Li Luoyan pareceu um pouco triste ao perceber que estava prestes a partir. Tenho outros negócios para atender, então não posso ficar muito tempo. Mais uma música. Você pode sair depois de tocar mais uma música. Li Luoyan ergueu um único dedo da mão e enfiou-o na cara dele. Yuan acenou com a cabeça com um sorriso e concordou. Ok, vou tocar uma última música. Depois de refletir por um momento sobre qual música ele queria tocar, Yuan começou a mover os dedos na cítara. Isso é.
Os olhos de Li Luoyan se arregalaram de entusiasmo quando Yuan começou a tocar The Old Druin. Agora que ela sabia que ele havia sido ensinado pela deusa cítara, ela não ficou surpresa que ele pudesse tocar a música. Claro, Yuan não aprendeu a música com a deusa da cítara, nem a lembrou nas memórias de Tian Kai. Depois de ouvi-la uma vez, ele a enraizou completamente em suas memórias. Quanto à forma como ele conseguiu descobrir os erros de Li Luoyan durante sua apresentação, foi puramente por causa de sua própria experiência e instintos. O desempenho de Li Luoyan não parecia errado para ele, mas em sua mente soaria melhor com suas mudanças. Li Luoyan concordou com tais mudanças, por isso ela não ficou chateada quando ele a corrigiu. No final da música, Li Luoyan murmurou com uma voz atordoada: "Parece ainda melhor do que eu me lembro." "Obrigado", disse Yuan com um sorriso no rosto enquanto guardava a cítara. "Então eu irei embora agora. Você visitará este lugar novamente?" Li Luoyan então perguntou. "Honestamente? Provavelmente não, já que vim aqui com um propósito." Yuan não mentiu para ela. "É mesmo? Isso é lamentável. No entanto, se você sentir vontade ou estiver por perto, por favor, visite-nos. Eu gostaria de ouvir sua música novamente." "Claro. Oh, mais uma coisa. Nunca descobri seu nome. É Yuan, e você se importa se eu sair pela sua janela? Não quero lidar com a multidão lá fora." "Coisa certa." Li Luoyan riu. Depois de sair pela janela, Yuan não se afastou muito do prédio e começou a refletir sobre o que deveria fazer com Lian Xiaoshen e seu celo antigo. Felizmente, ele estava acompanhando a localização de Lian Xiaoshen através do sentido divino o tempo todo, então não precisou esperar que ele retornasse ao estabelecimento Músicas dos Céus. No entanto, havia um problema maior. Como devo abordá-lo sem fazê-lo querer me dar um soco de relance? Depois do que aconteceu com Li Luoyan, ele tinha certeza de que Lian Xiaoshen havia ficado ofendido e se sentido humilhado pelo reagendamento. Então ele não poderia simplesmente abordar Lian Xiaoshen porque nada havia acontecido. Depois de ponderar por algum tempo, Yuan finalmente apresentou um plano um tanto arriscado. "Pode ser arriscado, mas se tudo der certo, não precisarei lutar com ele pelo celo antigo." Yuan desapareceu das ruas para se preparar para o encontro com Lian Xiaoshen. Enquanto isso, Lian Xiaoshen estava se afogando em álcool em um restaurante próximo enquanto esperava seu encontro com Li Luoyan. Aquele maldito bastardo. De qual buraco de rato ele saiu? Como ele ousa me humilhar na frente de todos e forçar Lady Li a escolher entre nós? Vou esfolá-lo vivo na próxima vez que o vir. Lian Xiaoshen bateu a xícara na mesa, fazendo todo o restaurante tremer. Porém, apesar do transtorno que causava, ninguém o abordou, pois era um indivíduo conhecido na cidade, então todos conheciam sua identidade. Depois de consumir álcool sem parar por várias horas, Lian Xiaoshen pagou a conta e saiu do restaurante, sentindo-se um pouco bêbado. No momento em que saiu do restaurante, sentiu uma aura desconhecida, mas avassaladora, vinda de fora da cidade. Quando ele sentiu sua aura, seus olhos se arregalaram de choque e a expressão levemente bêbada em seu rosto tornou-se completamente séria. Que presença poderosa! E essa aura? Não pode ser. Para confirmar suas dúvidas, Lian Xiaoshen voou imediatamente na direção da aura. Algum tempo depois, Lian Xiaoshen interrompeu seus movimentos quando viu uma figura pairando acima das árvores ao longe. Esta figura estava envolta em um manto preto comprido com longos cabelos dourados caindo em cascata pelas costas, e seu rosto estava escondido atrás de uma máscara de aparência comum. Era evidente até mesmo para o observador mais alheio que o indivíduo diante deles estava longe de ser comum. O corpo de Lian Xiaoshen estremeceu ao notar os detalhes em suas roupas. Essa aparência, essa aura, o manto dourado do dragão? O que algo assim está fazendo aqui? O que é um imperador dragão no terceiro céu? Não é novidade que Lian Xiaoshen chegou a essa conclusão. Ele veio de um proeminente clã de dragões onde tal informação é de conhecimento comum. Disseram-me que algumas pessoas dos céus superiores apareceriam nos céus inferiores, mas eu não esperava encontrar nenhum imperador dragão. Ele gritou interiormente. Pouco depois da chegada de Lian Xiaoshen, Yuan lentamente se virou para encará-lo com uma atmosfera séria ao seu redor. "Quem diabos é você?" Yuan perguntou com uma voz fria, fingindo não conhecê-lo. Lian Xiaoshen inconscientemente abaixou a cabeça em submissão e respondeu com uma voz respeitosa. "Este humilde é da família Dragão Azur e meu nome é Lian Xiaoshen. Uma das 4 famílias antigas, hein? E o que a família Dragão Azur quer de mim?" Yuan de repente ativou o olhar do dragão para assustar Lian Xiaoshen um pouco mais e para apagar qualquer dúvida que Lian Xiaoshen tivesse sobre sua identidade. Olhar do dragão? Lian Xiaoshen quase cagou nas calças quando confrontado por sua pressão terrível. A família Dragão Azur não tem nada a ver com isso. Eu estava coincidentemente em uma cidade próxima quando senti sua aura impressionante, então decidi dar uma olhada. Lian Xiaoshen gritou com uma voz aterrorizada. Vendo a reação de Lian Xiaoshen, Yuan desativou o olhar do dragão e recuperou sua aura, permitindo que Lian Xiaoshen respirasse corretamente. Capítulo 1294 Tratado como realeza. Após um momento de silêncio, Lian Xiaoshen disse, mais uma vez, peço desculpas sinceramente se minha curiosidade o perturbou. Se minha presença não for desejada aqui, irei embora imediatamente. Diante de um imperador dragão vindo dos céus superiores, ele tentou se distanciar da situação. Mesmo sendo membro das 4 famílias antigas, ele se sentia como um plebeu na presença de um verdadeiro imperador dragão. Espere. No entanto, Yuan não o deixou escapar tão facilmente. Já que você está aqui, é melhor ficar um pouco mais, especialmente porque você é da família Dragão Azur. Acontece que conheço alguém da sua linhagem nos céus superiores.
Yuan se aproximou de Lian Xiaoxin, que estava visivelmente tenso e nervoso. Na presença de um imperador dragão, até mesmo um especialista experiente com mais de 1000 anos pode se sentir tão vulnerável quanto uma criança. Quando ele estava perto o suficiente, Yuan soltou um ruído um tanto surpreso e confuso. Você é realmente da família Dragão Azur, da linhagem do dragão? Esse sim. Definitivamente sou da família Dragão Azur. Infelizmente, nossas linhagens nos céus inferiores são bastante fracas e deficientes, especialmente quando comparadas com aquelas nos céus superiores. Lian Xiaoxin recuperou posteriormente um medalhão para provar sua identidade. É mesmo? Isso explica porque mal consigo sentir a aura de um dragão vindo de você. Yuan murmurou. Que pena. Lian Xiaoxin chorou interiormente com os comentários rudes de Yuan, mas não se atreveu a fazer nenhuma reclamação e até fingiu que eram elogios. De qualquer forma, sua família está por perto. Yuan perguntou de repente. Eles são. Mas por que você pergunta, Sua Majestade? Eu gostaria de testemunhar como a família Dragão Azur opera no terceiro céu? Ou isso seria muito preocupante? Afinal, sou um estranho para sua família. Claro que não. Não é problema nenhum, Vossa Majestade. Seria uma honra agraciar nossa família com a presença de um imperador dragão. Os olhos de Lian Xiaoxin brilharam ao ouvir as palavras de Yuan. Isso está funcionando muito bem, Yuan pensou consigo mesmo. Por mais que quisesse obter o selo antigo de Lian Xiaoxin e desaparecer o mais rápido possível, ele não poderia se mover muito apressadamente ou ser muito direto. Ou seus motivos ocultos seriam expostos em um piscar de olhos. No entanto, Lian Xiaoxin continuou de repente. Vossa Majestade, você não está ocupado no momento? De acordo com o que me disseram, aqueles que vêm dos céus superiores têm algum tipo de tarefa. Sim, e estou trabalhando há meses sem nenhuma pausa, então decidi tirar 1 ou 2 dias de folga. Se você está preocupado com a possibilidade de eu ser punido por ser negligente, você deve se preocupar com aqueles que passaram 6 meses primeiro na tumba do imperador sem nome. Minhas desculpas, Majestade. Eu não queria. Está bem. Yuan balançou a cabeça. Então permita-me guiá-lo até nossa humilde propriedade. Lian Xiaoxin disse. Yuan assentiu e começou a segui-lo. Enquanto viajava com Lian Xiaoxin, Yuan notificou Xiao Hua e Lan Yinjin que ele ficaria fora por um pouco mais de tempo do que o esperado e que não se preocuparia com ele, já que estava bem. Várias horas depois, Lian Xiaoxin entrou em um vale localizado a vários milhares de quilômetros de distância da cidade Vento Norte. Em algum lugar ao longo deste vale havia uma formação de ocultação que escondia um caminho separado do caminho principal. Este caminho obviamente levava à família Dragão Azur, e só era acessível por alguém com o medalhão da família Dragão Azur. Ao entrarem na formação, parecia que haviam entrado em um reino completamente diferente. O caminho estava repleto de ervas medicinais e outras plantas exóticas, levando-os à extensa propriedade no final do caminho. Embora ainda estivessem bem longe da mansão, Yuan já podia ver pessoas reunidas do lado de fora em uma grande formação. Assim que chegaram à mansão, essas pessoas gritaram em uníssono. Bem-vindo à família Dragão Azur, estimado Imperador Dragão. Bem-vindo de volta, Sr. Lian. Naturalmente, Lian Xiaoxin notificou sua família de sua chegada através de seu pergaminho de comunicação. Ele não queria arriscar estragar a chance de fazer amizade com o Imperador Dragão, que poderia potencialmente conduzi-los a uma nova era. Agradeço o esforço, mas na verdade não gosto de multidões. Yuan disse calmamente, pois não queria lidar com mais pessoas em sua situação atual. É isso mesmo. Minhas desculpas. Vou mandá-los embora imediatamente. Lian Xiaoxin então acenou para que eles saíssem. A família Dragão Azur pareceu confusa depois de ser mandada embora, mas não se atreveu a questionar e imediatamente se dispersou, exceto por uma pessoa, o atual patriarca de sua família. Este é meu filho e o atual patriarca, Lian Dishan. Lian Dishan deu um passo à frente e curvou-se. É uma honra conhecê-lo, Imperador Dragão. Se precisar de alguma coisa deixe aqui, não hesite em me chamar. Yuan assentiu silenciosamente. Então permita-me mostrar-lhe o local. Lian Xiaoxin disse um momento depois. Yuan não disse nada e o seguiu silenciosamente para dentro do prédio. Usando seu sentido divino, Yuan pôde ver várias centenas de pessoas dentro e nas proximidades da mansão, com cerca de 1/3 delas emitindo uma aura semelhante à de Lian Xiaoxin. Onde quer que fossem, as pessoas paravam o que quer que estivessem fazendo para baixar a cabeça para Yuan, tratando-o como se ele fosse da realeza real. Como a família Dragão Azur o tratou com tanta reverência, Yuan não pôde deixar de perceber o significado e a importância dos imperadores dragões. Seu status parecia superar até mesmo dos reverenciados ancestrais da família. Depois de mostrar a mansão a Yuan, Lian Xiaoxin finalmente o levou para o quarto de hóspedes. Vossa Majestade, posso propor um momento de descanso? Existe algum prato ou libação em particular que possa despertar seu interesse? Lamentavelmente, nossas provisões podem não rivalizar com as dos céus superiores, mas faremos todos os esforços para lhe proporcionar satisfação. Apesar de ser um patriarca aposentado, a atitude servil de Lian Xiaoxin rivalizava com os verdadeiros servos. Não sou particularmente exigente, então terei tudo o que você tem a oferecer, disse Yuan. Como quiser. Lian Xiaoxin imediatamente chamou um servo e basicamente solicitou um banquete. Lian Xiaoxin, sendo ele próprio um dragão, estava bem ciente de sua propensão por comida. Assim, ele acreditava que proporcionar um banquete suntuoso para um único imperador dragão não seria muito extravagante. Capítulo 1295 Traidor. Enquanto esperavam pela comida, Yuan perguntou a Lian Xiaoxin, conte-me um pouco sobre a história da sua família. Lian Xiaoxin respondeu rapidamente, nossa família tem uma linhagem que remonta à Era Primordial. Se houver algum aspecto específico que você gostaria de aprender, sinta-se à vontade para perguntar e farei o meu melhor para fornecer as informações.
Yuan esclareceu. Estou interessado na história deste ramo específico da sua família, não em toda a sua linhagem familiar. Oh, se for esse o caso. Então nossa família Dragão Azur desceu ao terceiro céu logo após os céus divinos terem sido divididos em 9 reinos separados no final da Era do Monarca Imortal. Lian Xiaoshen continuou desanimado. Bem, quando digo que descemos, é mais como se tivéssemos sido exilados pelo ramo principal. Nossas linhagens eram consideradas fracas e inadequadas para permanecer nos céus superiores, então fomos basicamente lançados fora. Ao ouvir isso, Yuan não pôde deixar de perguntar. Você guarda rancor da filial principal pela decisão deles? Lian Xiaoshen imediatamente balançou a cabeça. Claro que não. Isso seria ultrajante. Não guardamos rancor do ramo principal porque entendemos que nossas próprias limitações levaram ao nosso exílio aqui. Em comparação com aqueles do ramo principal, nós somos praticamente apenas humanos com características únicas. Simplesmente não merecemos permanecer lá em cima. Além disso, se alguém com uma linhagem forte nasce em nossa família, podemos sempre enviá-lo para os céus superiores, onde eles podem receber nutrição adequada. Portanto, não estamos completamente confinados aos reinos inferiores. Outra ideia veio a Yuan quando ele ouviu essas palavras, e ele perguntou, e isso sou apenas eu pensando em voz alta, mas e se eu pudesse melhorar sua linhagem e ajudá-lo a ascender? Os olhos de Lian Xiaoshen se arregalaram de choque e descrença depois de ouvir as palavras de Yuan, não porque ele não acreditasse que Yuan tivesse capacidade, mas porque não achava que houvesse qualquer razão para Yuan fazer algo assim por eles. Se Vossa Majestade estivesse disposta a abençoar nossa indigna família com tal chance, estaríamos para sempre em dívida com você. Já se passaram mais de 200 mil anos desde que alguém de sua família era talentoso o suficiente para ser aceito pelo ramo principal, então Lian Xiaoshen não poderia deixar escapar tal chance. Yuan não respondeu imediatamente e esperou alguns momentos antes de abrir a boca. O que estou prestes a lhe contar deve ser mantido em segredo. Yuan disse. Claro. Juro pela minha linhagem que não direi uma palavra a ninguém. Lian Xiaoshen concordou imediatamente com a solenidade que refletia o profundo significado do juramento de uma fera. Para uma fera, sua própria linhagem tinha um significado semelhante ao de uma alma para os humanos, e quando uma fera jurou sobre sua linhagem, ela se tornou um vínculo inquebrável, mesmo diante de desafios que ameaçam a vida. Yuan então perguntou, você conhece meu propósito em vir aqui? De acordo com minhas fontes, aqueles que vieram dos céus superiores estão procurando por um determinado indivíduo. Lian Xiaoshen disse. Yuan assentiu e disse, de fato, um criminoso tão perigoso que é procurado pelo próprio Imperador Celestial. No entanto, essa não é a única razão pela qual vim aqui. Os detentores do selo antigo. Como alguém das 4 famílias antigas, tenho certeza que você está bem ciente de sua existência. Claro, eles são responsáveis por guardar os selos antigos usados para abrir o reino primordial, um reino perigoso cheio de criminosos. Mas como eles estão relacionados à sua missão? Como detentor do selo antigo, Lian Xiaoshen teve que perguntar. O boato é que há um traidor entre eles e eles planejam abrir o reino primordial. O que? Lian Xiaoshen exclamou com uma voz chocada. Isso é impossível. Estou ciente de como isso parece inacreditável, mas foi o que me disseram, por isso estou aqui para investigar a família Dragão Azur. Honestamente, no início eu estava fingindo não saber sua identidade para poder observar você sem levantar suspeitas, mas agora que estou aqui, percebo que há uma maneira melhor de fazer isso. Lian Xiaoshen, um dos 4 detentores do selo antigo, permita-me perguntar. Você ainda tem seu selo antigo com você? Eu quero vê-lo. Yuan olhou para ele. Lian Xiaoshen engoliu em seco nervosamente e após um momento de silêncio, perguntou com a voz trêmula. Peço desculpas por minha impertinência, Imperador Dragão, mas você poderia, por favor, compartilhar comigo a qual família você pertence? Yuan estreitou os olhos e murmurou com voz fria. Você ousa duvidar da minha identidade? Eu não ousaria. No entanto, como detentor do selo antigo, não posso expor meu selo antigo a ninguém que não tenha autoridade, mesmo que seja um Imperador Dragão. Por favor, entenda minha posição aqui, Sua Majestade. A sala ficou em silêncio enquanto Yuan tentava pensar em uma saída. Merda, eu agi um pouco rápido demais? Se eu errar aqui, ele saberá que sou uma farsa. Se sua identidade fosse exposta, ele teria que lutar para sair de lá e tomar o selo antigo à força, o que ele estava confiante em fazer sem muito esforço. Mas ele não queria prejudicar Lian Xiaoshen e sua família. Sua Majestade. Lian Xiaoshen começou a duvidar da identidade de Yuan. Foda-se, é tudo ou nada. No final, Yuan decidiu apostar e respondeu com voz confiante. Estou com a família Xi. A família Xi. A expressão de Lian Xiaoshen ficou cheia de choque, seu corpo congelado de medo. Minhas mais profundas desculpas. Este tolo não entendeu a afiliação de Vossa Majestade com a venerável família Xi. Lian Xiaoshen imediatamente caiu de joelhos e fez uma série de reverências. A reação dele pegou Yuan de surpresa. A família Xi também tem influência nos 9 céus. Ele se perguntou sobre a extensão de sua autoridade e onde a família Xi estava localizada nos 9 céus. Capítulo 1296 Adquirindo o primeiro selo antigo. A família Xi. Quem poderia prever que um indivíduo daquela linhagem estimada desceria a este reino? Lian Xiaoshen chorou interiormente. A família Xi residia exclusivamente no céu supremo e ocupava uma posição de destaque entre a raça dos dragões. Embora eles não tivessem um papel direto na supervisão dos 4 selos antigos, um dos clãs sob sua autoridade tinha essa responsabilidade. Se a família Xi foi forçada a agir, este problema com o traidor deve ser de magnitude significativa. Lian Xiaoshen suspirou interiormente antes de falar. Eu entendo. Se for a família Xi, farei tudo ao meu alcance para ajudá-lo. Ele então recuperou seu anel espacial e tirou uma caixa de metal de dentro. A caixa de metal parecia comum à primeira vista, mas tinha várias camadas de formações poderosas protegendo-a.
nível 6 não. É pelo menos uma formação de nível 7. Yuan rapidamente entendeu que a formação era muito mais avançada do que ele pensava inicialmente. Não foi apenas uma formação de nível 6, era pelo menos nível 7, se não superior. Essa percepção significava que mesmo que ele tivesse conseguido pegar a caixa de metal à força, ele não seria capaz de abri-la até se tornar um Arei Master nível 7 ou superior. Yuan olhou para Lian Xiaoshen e se perguntou se ele era um Arei Master nível 7. No entanto, para surpresa de Yuan, Lian Xiaoshen adotou uma abordagem diferente para desbloquear a formação. Em vez de usar métodos convencionais, Lian Xiaoshen pingou várias gotas de seu próprio sangue na caixa de metal. A caixa de metal absorveu rapidamente seu sangue, fazendo com que a formação protetora se desbloqueasse. Depois que todas as formações desapareceram, a caixa de metal se desdobrou, revelando que parecia ser uma peça de metal de um quebra-cabeça dentro dela. Na verdade, esta é a primeira vez que vejo o selo antigo. Que aparência única ele tem. Yuan murmurou. Afinal, é apenas uma parte da chave completa. Lian Xiaoshen não achou nada de estranho no comentário de Yuan, já que os selos antigos raramente saem do alcance de seus detentores. Vossa Majestade, qual é o plano da família Xi em relação ao traidor? Lian Xiaoshen perguntou de repente. Ainda não sabemos a identidade do traidor e pelo que sei, pode ser você. Yuan encolheu os ombros. O quê? De jeito nenhum. Juro pela minha linhagem que não sou traidor. Eu nunca ousaria, nem mesmo em meus sonhos. Lian Xiaoshen declarou imediatamente. Infelizmente não tenho certeza. Portanto, a família Xi decidiu recuperar todos os selos antigos por enquanto, até que tudo esteja resolvido. Recuperando todos os selos antigos. Embora Lian Xiaoshen entendesse a lógica por trás da decisão da família Xi, ele não pôde deixar de achar isso surpreendente, pois marcou a primeira vez que um evento dessa magnitude ocorreu. E serei honesto com você. Yuan acrescentou, há uma boa chance de que a família Xi decida mudar os detentores do selo antigo, bem como por precaução. Lian Xiaoshen acenou com a cabeça. Isso faz sentido. Tenho segurado este selo antigo há mais de 20 mil anos. Devo confiar isso a você e à família Xi. Lian Xiaoshen ofereceu o selo antigo a Yuan sem qualquer suspeita de que ele estava sendo enganado. Selo antigo foi adquirido. Obrigado. Yuan aceitou o selo antigo e o guardou dentro de seu anel espacial do dragão. Agora vamos conversar sobre o outro assunto. Que outro assunto? Lian Xiaoshen ergueu as sobrancelhas de maneira intrigada. Você já esqueceu? Estou falando sobre ajudá-lo a melhorar sua linhagem. Considere isso como um presente pela sua ajuda e porque você não tornou as coisas difíceis para nós dois. Os olhos de Lian Xiaoshen se arregalaram de choque ao ouvir tais palavras. Você está falando sério, Majestade? Você está disposto a ajudar a melhorar minha linhagem? Ele não se atreveu a acreditar. Sim, mas para ser honesto com você, não tenho 100% de certeza de que minha ideia funcionará, então será apenas uma tentativa. Yuan não tinha ideia se seu plano era viável, mas queria dar a Lian Xiaoshen algo em troca do selo antigo para aliviar sua própria culpa. Então, Lian Xiaoshen parou de repente e fechou a boca com uma expressão pensativa. Algo está errado? Yuan perguntou. Não, mas tenho um pedido para Vossa Majestade. Em vez de melhorar a linhagem deste indigno, você pode ajudar outra pessoa? Yuan acenou com a cabeça. Eu não me importo. Obrigado, Sua Majestade. O rosto de Lian Xiaoshen imediatamente se iluminou de excitação. Ela está atualmente em sua seita, mas direi a ela para retornar imediatamente. Enquanto isso, aproveite o banquete que preparamos para você. Aprecio a festa, mas não gosto de estar perto de pessoas. Tudo bem, podemos trazer a comida aqui para você. Se for esse o caso, Yuan assentiu. Os criados apareceram pouco depois para substituir alguns móveis antes de encher a sala com comida e bebidas. Por favor, divirta-se, Sua Majestade. Se precisar de alguma coisa, estarei esperando do lado de fora desta sala. Lian Xiaoshen fez uma reverência antes de sair da sala, pois sabia que Yuan precisava tirar a máscara para consumir a comida. Assim que ficou sozinho, Yuan tirou a máscara e começou a lavar a louça. Enquanto isso, Lian Xiaoshen contatou seu filho. Quero que Lian Qinhu volte imediatamente. Lian Dishan tinha uma expressão de descrença no rosto quando perguntou. Pai, não me diga que você está tentando entregá-la ao Imperador Dragão? Seu idiota. Você honestamente acha que o Imperador Dragão da família Xi se interessaria por alguém de um ramo da família? Ele está muito além do nosso alcance. Lian Xiaoshen deu um sermão nele. O quê? Ele é da família Xi? Lian Dishan exclamou em estado de choque ao saber desta informação. Se você entende a situação, apresse-se e ligue de volta para ela. Não podemos deixá-lo esperar muito. Eu entendo. Enviarei imediatamente alguém para... Vá buscá-la você mesmo. Lian Xiaoshen comandou. Lian Dishan não disse mais nada e saiu imediatamente da mansão. Capítulo 1297 Explosão de energia espiritual. Algum tempo depois de Lian Dishan deixar a mansão, ele chegou à grande mansão do céu e da terra, uma seita isolada com menos de 1000 discípulos. Apesar de seu pequeno número de discípulos, a grande mansão do céu e da terra era uma imensa potência dentro do terceiro céu. Eles eram a seita mais poderosa e tinham a maior concentração de gênios, verdadeiros gênios que têm a capacidade de lutar contra aqueles com um cultivo muito mais elevado do que eles. A grande mansão do céu e da terra também tinha presença nos céus superiores, o que lhes concedia conexões e recursos muito além do que outras seitas poderiam esperar comparar. Todos os anciões da seita na grande mansão do céu e da terra eram reis espirituais, com muitos deles estando no auge do rei espiritual. Senhor Lian, o que podemos fazer por você hoje? O líder da seita da grande mansão do céu e da terra cumprimentou pessoalmente Lian Dishan quando ele chegou. Onde está minha filha?
Preciso que ela volte para casa imediatamente, disse ele. O líder da seita respondeu enquanto balançava a cabeça. Infelizmente, a discípula Lian acabou de entrar no cultivo fechado. Se perturbarmos ela agora, isso pode afetar seu cultivo. Normalmente, quando o indivíduo inicia o cultivo isolado, ele fica à beira de um avanço, exigindo a maior tranquilidade e tolerância às interrupções, pois mesmo a menor interrupção poderia trazer-lhe danos irreparáveis. No entanto, para choque do líder da seita, Lian Dishan disse, eu não me importo. Traga-a para fora. Esta é uma emergência. Lian Qinhu era o tesouro inestimável da família Lian. Ela tinha talentos que não eram vistos em sua família há mais de 100 mil anos, então eles investiram todos os seus esforços e recursos nela. A ideia de prejudicar seus talentos e seu futuro era simplesmente impensável, mesmo que as chances de isso acontecer fossem inferiores a 1%, independentemente da emergência. Sênior Lian, não quero parecer rude, mas seria imprudente interrompê-la neste momento. O líder da seita suspirou. Estou bem ciente dos riscos. No entanto, este assunto excede isso. Se você não vai trazê-la para fora, eu mesmo farei isso. Lian Dishan exclamou, sua paciência se esgotando. O líder da seita suspirou novamente. Eu entendo. Vou ligar para ela agora mesmo. Algum tempo depois da partida do líder da seita, toda a grande mansão do céu e da terra tremeu violentamente, quase como se tivesse sido atingida por um terremoto. Além disso, a atmosfera pulsava com um reservatório avassalador de energia espiritual, uma força imensa que serviu como verdadeiro catalisador por trás do terremoto. Quando Lian Dishan sentiu a energia espiritual e a reconheceu como a energia espiritual de sua filha, ele cerrou os dentes e cerrou os punhos, com o rosto cheio de pavor. Qinhu, me desculpe. Ele gritou interiormente. A ocorrência de uma explosão de energia espiritual dessa maneira normalmente significa que o avanço profundo de alguém foi interrompido prematuramente, então as chances de o avanço de Lian Qinhu ser interrompido eram bastante altas. O pior pesadelo de Lian Dishan se tornou realidade quando o líder da seita voltou para ele com a pele pálida. Onde está minha filha? Lian Dishan perguntou com uma carranca profunda. Ela está atualmente sendo tratada por sua lesão. Não há como você não ter sentido a perturbação agora. Como a interrompemos pouco antes de ela ter um avanço, ela está enfrentando uma reação imensa. Se eu não tivesse me preparado para essa possibilidade de antemão, e se eu a tratasse no instante em que isso aconteceu, seu cultivo teria sido prejudicado. É por isso que eu não queria incomodá-la. Lian Dishan esfregou os olhos e perguntou. Quão ruim está? Muito ruim, na pior das hipóteses. Aquela explosão de energia espiritual agora há pouco foi mais da metade de sua base de cultivo, então ela é apenas uma lorde espiritual agora. Levará mais 100 anos para ela se recuperar, e ainda não sabemos se seus talentos foram afetados por este incidente. Céus, Lian Dishan sentiu os joelhos enfraquecerem ao ouvir tal notícia. Afinal, o que é essa emergência? O líder da seita perguntou. Lian Dishan recusou-se a responder a tal pergunta. Afinal, se fosse revelado que ele arriscou o cultivo de Lian Qinhu para que ela conhecesse alguém, sua reputação desapareceria instantaneamente. Depois de mais uma hora, o tratamento de Lian Qinhu foi concluído e ela foi devolvida a Lian Dishan. Ao ver sua filha, seu semblante pálido e comportamento frágil fizeram o coração de Lian Dishan despencar. Qinhu, você está bem? Ele perguntou a ela. Eu pareço bem para você. Você atrapalhou meu avanço, fazendo com que eu perdesse metade do meu cultivo. Por que você veio aqui? Ela gritou de fúria. Lian Dishan ficou em silêncio, sua resposta lhe escapando diante da raiva dela. Após um momento de silêncio, ele murmurou, vamos. Seu avô está esperando nosso retorno. Não irei embora até que você me diga o que é essa emergência. Lian Qinhu recusou severamente. Lian Dishan não disse mais nada e usou sua energia espiritual para carregá-la, forçando-a a se mover. Se Lian Qinhu ainda tivesse seu cultivo original, ele não teria sido capaz de fazer tal coisa. Eu não posso acreditar em você. Espere até eu contar ao vovô sobre isso. Lian Qinhu ficou perplexo com seu tratamento irracional para com ela, especialmente quando ele sempre a tratou como uma princesa. Algum tempo depois, quando as coisas se acalmaram um pouco, Lian Qinhu perguntou novamente, pai, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a família? Não, mas algo pode acontecer se não voltarmos imediatamente. Temos um convidado importante e você vai conhecê-lo. O queixo de Lian Qinhu caiu ao ouvir esta notícia. Você quase me custou a vida só para que eu pudesse conhecer alguém? Você está louco, ela gritou em voz alta. Ele não é apenas alguém. Ele é um imperador dragão da família Shi. Ele exclamou. No entanto, isso não acalmou a raiva de Lian Qinhu. Eu não me importo se ele é um imperador dragão ou da família Shi. Como você ousa me vender para outro homem? E é você quem está sempre me dizendo para ficar longe deles. Ninguém está tentando vender você. Ele só quer conhecê-lo por algum motivo. Mas se ele gostar de você, isso beneficiaria muito toda a nossa família e você. Com sua influência, ele poderia facilmente compensar você por sua lesão hoje e muito mais. Por estarem com tanta pressa, Lian Xiaoshen esqueceu de contar a Lian Dishan o motivo de querer Lian Qinhu. Você está ouvindo a si mesmo? Se você não está tentando me vender, não sei o que é. É por isso que eu não queria vir, Lian Dishan suspirou interiormente. Capítulo 1298 Lian Qinhu. Eventualmente Lian Dishan e Lian Qinhu voltaram para sua casa. Por que demorou tanto? Lian Xiaoshen gritou com eles assim que os avistou no momento em que retornaram. Vovô, por favor me ajude. Meu pai enlouqueceu. Por causa dele, meu avanço foi perturbado e eu experimentei uma explosão de energia espiritual. Meu cultivo até caiu até Spirit Lord por causa da explosão. Lian Qinhu imediatamente começou a implorar por ajuda. No entanto, para sua surpresa, Lian Xiaoshen rejeitou suas reclamações e disse, é apenas uma mera explosão de energia espiritual. Seu cultivo acabará se recuperando.
Lian Qinhu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu avô, que a valorizava mais do que seu pai e era conhecido por mover céus e terras ao menor pedido dela, desdenhou a injustiça que ela havia sofrido. Vendo como ela não estava se movendo, Lian Xiaoxin resolveu resolver o problema por conta própria. Ele agarrou firmemente o braço dela e começou a guiá-la para longe. Ao se aproximarem do quarto de hóspedes ocupado por Yuan, Lian Xiaoxin a avisou: quando você encontrar o Imperador Dragão, certifique-se de não dizer ou fazer nada ofensivo, pois isso poderia literalmente causar a morte de toda a nossa família. Ao se aproximarem do quarto de hóspedes ocupado por Yuan, Lian Xiaoxin a avisou: quando você encontrar o Imperador Dragão, certifique-se de não dizer ou fazer nada ofensivo, pois isso poderia literalmente causar a morte de toda a nossa família. Esse Imperador Dragão é realmente tão importante? Não acredito que você vai me vender para ele. Ela suspirou com uma expressão angustiada no rosto. Se sua base de cultivo não tivesse sido prejudicada, ela não teria que suportar tal humilhação. Do que diabos você está falando? Quem disse alguma coisa sobre vender você? Lian Xiaoxin franziu a testa. Então por que você me forçou a voltar? E por que você está tão desesperado para deixá-lo me ver se não está tentando me vender? Sua garota tola. Você tem alguma ideia de que tipo de poder um Imperador Dragão possui? Um da família Xi, nada menos. O Imperador Dragão é uma pessoa benevolente e caridosa, e ele concordou em ajudá-lo a melhorar sua linhagem. O quê? Minha linhagem? Os olhos de Lian Qinhu se arregalaram de surpresa. Ele originalmente iria me ajudar, mas eu pedi que ele ajudasse você. Afinal, você é o mais talentoso da nossa família e com um futuro mais brilhante. Mas a explosão de energia espiritual pode ter afetado meus talentos. Esse tipo de pequeno revés se tornará irrelevante quando sua linhagem melhorar. Mesmo que aumente em um único grau, seus talentos subirão a alturas inimagináveis, a níveis que mesmo que todos os seus talentos acabem, ainda o tornariam muito mais forte do que antes. Lian Qinhu engoliu em seco nervosamente depois de ouvir tais palavras que pareciam bastante exageradas. Ao chegar ao seu destino, Lian Xiaoxin emitiu uma advertência final, sua voz carregada de preocupação. Por favor, lembre-se de não realizar nenhuma ação que possa causar o desagrado dele. Se ele fizer algum pedido a você, simplesmente reconheça-o com um aceno de cabeça. Ele então bateu na porta e anunciou: Vossa Majestade, minha neta, Lian Qinhu chegou. No meio de um avanço. Surto de energia espiritual? Yuan ergueu uma sobrancelha ao ouvir esse termo desconhecido. Ele colocou sua máscara e abriu a porta um momento depois. Este é o Imperador Dragão. Por que ele está usando uma máscara? Lian Qinhu perguntou a si mesma. Qinhu cumprimenta Vossa Majestade, disse ela enquanto baixava a cabeça de maneira respeitosa. O que aconteceu com você? Yuan pediu mais informações. Eu estava no meio de um avanço quando meu pai veio me buscar. Uma explosão de energia espiritual ocorreu quando perdi minha concentração e acabei perdendo mais da metade da minha base de cultivo. Lian Qinhu explicou, esperando ganhar alguma simpatia dele. Com certeza, Yuan se sentiu mal por ela. Esse é realmente um incidente infeliz. Como a culpa foi inteiramente de Lian Disha e Lian Xiaoxin por apressar seu retorno, Yuan não se sentiu culpado por seu incidente. No entanto, ele definitivamente teve pena dela. Embora eu não possa devolver seu cultivo perdido, posso tentar melhorar sua linhagem. Meu cultivo eventualmente retornará, mas melhorar minha linhagem é uma história diferente. Se você pudesse fazer tal coisa por mim, eu ficaria eternamente grato a Vossa Majestade. Lian Qinhu ergueu a cabeça, revelando seu rosto para ele. Os olhos de Yuan se arregalaram quando ele viu o rosto de Lian Qinhu, pois ela se parecia muito com alguém que ele conhecia. Deusa Dragão Yeou? Embora parecesse muito mais jovem, Lian Qinhu lembrava a deusa Dragão Yeou. Claro, pode ser uma coincidência. Yuan pensou consigo mesmo. A outra família Dragão Azul possuía a escama da deusa Dragão Yeou, que continha um fragmento de suas memórias. Com esta revelação, a noção de uma conexão profunda entre a família Dragão Azul e a deusa Dragão Yeou parecia cada vez mais plausível. Vossa Majestade, posso perguntar se algo está incomodando você? Lian Xiaoxin perguntou quando Yuan de repente ficou em silêncio. Yuan saiu do torpor e disse: Não, só estava pensando no processo. De qualquer forma, vamos começar. Se precisar de alguma coisa para o ritual, nossa família cobrirá tudo. Lian Xiaoxin então disse: Ritual? Não há necessidade de ritual. Yuan balançou a cabeça. Então como você vai melhorar a linhagem dela? Lian Xiaoxin ficou bastante confuso, pois geralmente era necessário um ritual para melhorar a linhagem sanguínea. Vocês verão em um momento. Yuan gesticulou para que eles entrassem na sala atrás dele. Assim que todos entraram na sala e a fecharam, Yuan pegou um copo vazio da mesa e começou a enchê-lo com seu sangue. A dupla de avô e neta assistiu com os olhos arregalados. Quando o copo estava quase cheio até a borda com seu sangue, Yuan o ofereceu a Lian Qinhu, que tinha uma expressão perplexa no rosto. Percebendo sua hesitação, Yuan falou com uma risada: Não se preocupe, o copo não foi usado e está limpo. Capítulo 1299 Taça de sangue. Se Vossa Majestade, só para confirmar, você quer que eu beba seu sangue? Lian Qinhu perguntou com uma voz nervosa. Qualquer um ficaria hesitante se de repente lhe dissessem para beber um copo de sangue, especialmente quando o sangue pertencia a um completo estranho. Isso mesmo. Yuan assentiu, confirmando suas preocupações. Lian Qinhu engoliu em seco nervosamente enquanto olhava para a taça de sangue em silêncio. O que você está esperando? Apresse-se e aceite a oferta generosa de Sua Majestade. Lian Xiaoxin incentivou-a a aceitar a taça. E ele disse a ela através do sentido divino: O sangue de um imperador dragão é insondavelmente puro. Nosso sangue não é diferente da água lamacenta em comparação.
Se você consumir o sangue dele, há uma boa chance de que sua linhagem melhore. Mesmo que isso não aconteça, o sangue dele definitivamente irá beneficiá-lo de muitas outras maneiras. Se eu puder me livrar dele apenas bebendo um pouco de sangue, então Lian Qinhu pensou consigo mesma. Obrigado, Sua Majestade. Depois de se resolver, Lian Qinhu aceitou o copo de sangue e segurou-o contra seus lábios macios. Respirando fundo depois, Lian Qinhu inclinou a xícara e engoliu um bocado de sangue. Lian Qinhu, que estava com os olhos fechados, de repente os abriu, com as pupilas dilatadas pelo choque. Lian Xiaoxin percebeu a expressão em seu rosto e se perguntou o que a levou a fazer uma cara tão surpresa. Qual é o nome desse sabor? Por que é tão delicioso? Lian Qinhu exclamou em seus pensamentos, seus sentidos dominados pelo deleite gustativo sem precedentes. Era como se ela nunca tivesse experimentado algo tão delicioso, semelhante a uma alma faminta saboreando o mais suntuoso dos banquetes pela primeira vez. E sem qualquer hesitação, ela deu outro gole. No momento seguinte, seu corpo tremeu visivelmente sob o ataque da intensa sensação que percorria sua boca e garganta. Depois de engolir o terceiro gole de sangue, Lian Qinhu sentiu todo o seu ser queimando, quase como se seu sangue estivesse fervendo. Porém, ela estava muito absorta no sabor do sangue de Yuan para notar a mudança em seu corpo. No entanto, como observadora, Lian Xiaoxin notou que sua pele ficou vermelha, parecendo estar ficando extremamente bêbada, sem mencionar sua aparência eurofíca. Foi só quando ela inevitavelmente esvaziou a xícara que Lian Qinhu voltou a si. Clang! Lian Qinhu de repente deixou cair a xícara em suas mãos e caiu de joelhos. O que está acontecendo? Meu corpo está queimando. Minha respiração. Não consigo respirar. Lian Qinhu começou a entrar em pânico. Acalme-se, disse Yuan. Essa sensação é simplesmente a sua linhagem passando por uma profunda transformação. Afinal, ele experimentou a mesma sensação durante o despertar de sua linhagem. Ao ouvir suas palavras, o pânico de Lian Qinhu diminuiu e ela gradualmente percebeu que, apesar da sensação de fogo percorrendo seu corpo, ela não sentia nenhuma dor real, mas apenas um leve desconforto. O que você está fazendo? Apresse-se e cultive. Lian Xiaoxin a lembrou de repente. Lian Qinhu imediatamente se posicionou na posição de lótus e começou a cultivar. Contudo, ela não estava cultivando para aumentar seu cultivo. Em vez disso, ela estava focada na mudança que ocorria em seu corpo e tentava maximizar seus efeitos. Yuan então disse, isso provavelmente vai demorar um pouco. Vamos sair para evitar incomodá-la. Depois de sair da sala, Lian Xiaoxin imediatamente abaixou a cabeça e curvou-se para Yuan. Obrigado, Sua Majestade. Palavras não podem expressar minha gratidão a você, então se você precisar... Yuan levantou a mão e interrompeu. Não se preocupe com isso. E vendo como tudo funcionou bem, vou me despedir agora. Você já está indo embora? Mas Qinhu ainda não agradeceu. Tenho certeza que ela terminará em breve também. Infelizmente ainda tenho muito trabalho a fazer. Diga a ela para guardar sua gratidão até nosso próximo encontro. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente também. Yuan disse, recusando-se a ficar lá por mais tempo. Lian Xiaoxin queria que Yuan ficasse um pouco mais, mas também não queria ser muito incômodo, então não teve escolha a não ser acenar com a cabeça. Então pelo menos deixe-me mostrar a saída. Yuan balançou a cabeça e disse, alguém precisa ficar aqui para ter certeza de que ela não será perturbada. Não gostaríamos que outra explosão de energia espiritual acontecesse com ela, certo? Sem deixar Lian Xiaoxin dizer outra palavra, Yuan se virou e foi embora, desaparecendo rapidamente da vista de Lian Xiaoxin. Lian Xiaoxin fez questão de se curvar para Yuan enquanto ele se afastava, permanecendo assim mesmo muito depois de sua partida. Lian Qinhu demoraria muitas horas para sair da sala, 9 horas para ser exato. Lian Xiaoxin guardou seu quarto o tempo todo, certificando-se de que ninguém pudesse incomodá-la. Depois de sair da sala, o principal desejo de Lian Qinhu era expressar sua sincera gratidão ao Imperador Dragão. No entanto, para sua consternação, disseram-lhe que ele havia partido há muito tempo. Sua Majestade partiu logo depois que você iniciou seu cultivo, retransmitiu Lian Xiaoxin. Ele também me instruiu a transmitir uma mensagem a você. Guarde sua gratidão até o próximo encontro. Nossa próxima reunião. Lian Qinhu murmurou, seu rosto ficando vermelho de repente. De qualquer forma, como você se sente? Lian Xiaoxin perguntou sobre sua condição um momento depois. Lian Qinhu cerrou os punhos e murmurou. Meu corpo está transbordando de força, embora meu cultivo não tenha se recuperado nem um pouco. Não sei o quanto minha linhagem melhorou, mas posso dizer com certeza que estou atualmente mais forte do que eu estava antes da minha explosão de energia espiritual, apesar de ter um cultivo inferior. Tão poderoso? Lian Xiaoxin engoliu em seco depois de ouvir afirmações tão escandalosas. Na verdade, ainda posso sentir minha linhagem ficando mais forte enquanto conversamos. Isso é simplesmente incompreensível. Lian Qinhu suspirou, sentindo uma sensação de admiração. Ela olhou para Lian Xiaoxin e perguntou. A propósito, Sua Majestade, qual era o nome dele? Lian Xiaoxin fez uma cara estranha ao ouvir a pergunta dela, pois isso fez perceber que nunca pediu um nome. Capítulo 1300 Participando do recrutamento do exílio. Você não sabe o nome dele? Não acredito que você cometeu um erro tão embaraçoso, vovô. Lian Qinhu ficou furioso ao saber dessa informação. O que? Existe realmente a necessidade de saber o nome dele? Sabemos que ele é um imperador dragão da família Shi. Isso não é bom o suficiente? Quantos imperadores dragões você acha que existem nos 9 céus? Muito menos no família Shi. Lian Xiaoxin se defendeu. Isso é, Lian Qinhu não conseguia contestar sua lógica. De qualquer forma, vamos testar sua linhagem.
Se for boa o suficiente, entrarei em contato imediatamente com a filial principal e verei se eles estarão dispostos a aceitar sua transferência. Ok, Lian Qinhu esperava que sua linhagem tivesse alcançado os padrões do ramo principal, pois isso permitiria que ela se mudasse para os céus superiores, onde ela poderia encontrar o Imperador Dragão novamente. Enquanto isso, depois de deixar o território da família Dragão Azur, Yuan voou direto para a cidade mais próxima, onde se desconectou ao chegar. Depois de sair, Yuan foi procurar Mei Fen, que estava terminando sua limpeza diária. Preciso de ajuda em relação às 10 grandes famílias. Você sabe onde está sendo realizado o recrutamento deles? Yuan perguntou enquanto decidia lidar com eles antes de ascender ao quarto céu. Até onde sei, é necessário contatá-los por telefone e responder a algumas perguntas antes de receberem a localização, disse Mei Fen. Para erradicar aqueles que não tenham exilado, Yuan murmurou para si mesmo. Você gostaria que eu ligasse para eles? Mei Fen então perguntou. Eu mesmo ligarei para eles, pois provavelmente farão perguntas que apenas aqueles com o exilado poderiam responder. Eu entendo. Dê-me um minuto. Depois de receber o número de telefone do recrutamento, Yuan ligou imediatamente para eles. Olá, obrigado por nos contatar. Antes de iniciarmos o recrutamento, responda a esta pergunta. O que é um exilado? A pessoa do outro lado da linha perguntou a Yuan. Para filtrar jogadores que pudessem tentar contatá-lo sem possuir um exilado, o processo de recrutamento incorporou uma pergunta direta, servindo como método para identificar e discernir tais indivíduos. Certamente a resposta poderia ser obtida por indivíduos sem exilado, mas a eficácia foi suficiente para o recrutamento. Exilados são criminosos que foram banidos para o reino primordial. Obrigado. Meu nome é David e serei seu recrutador hoje. Agora iniciaremos o processo de recrutamento. Para começar, onde você está atualmente localizado no Cultivation Online? Apenas o reino é suficiente. Estou atualmente no terceiro céu. Perfeito. Então qual é o seu cultivo? Yuan teve que ponderar por alguns segundos antes de responder. Grão-mestre espiritual de 9º nível. Meu Deus! Então você é um jogador de ponta? David pronunciou surpreso. Os melhores jogadores são apenas grandes mestres espirituais? Yuan suspirou interiormente quando percebeu que os melhores jogadores eram apenas grão-mestres espirituais. Sendo um jogador com interação mínima com uma base mais ampla de jogadores, a compreensão de Yuan sobre seu mundo era essencialmente zero. É tudo graças ao meu exílio, disse Yuan um momento depois. Claro, a diferença entre jogadores exilados e aqueles sem é semelhante ao céu e à terra. David estava totalmente convencido de que Yuan tinha um exilado ao seu lado agora. Vamos passar para a próxima pergunta e, por favor, seja o mais detalhado possível ao responder as próximas perguntas. Onde e quando você conheceu seu exilado? Além do recrutamento, as 10 grandes famílias também aproveitaram a oportunidade para aprender mais sobre os exilados, na esperança de encontrar mais deles. Depois de ponderar por um momento, Yuan respondeu calmamente. Conheci meu exilado há cerca de meio ano, perto da cidade da Asa Sul, no segundo céu. Como vocês se conheceram? Ela me encontrou quando eu estava perdido. Que condição você teve que cumprir antes de ser aceito pelo exílio? Doença? Yuan ergueu uma sobrancelha com essa pergunta, pois não se lembra de ter cumprido nenhuma condição. Eventualmente, ele adivinhou e disse, eu tive que entretê-la. Você pode ser um pouco mais específico? Que tipo de entretenimento? Ela estava entediada, então eu cacei algumas feras mágicas para ela. Contemplando essas questões, Yuan se pegou pensando em como outros jogadores encontraram seus exilados e se eles haviam passado por missões específicas para garantir a aprovação. Afinal, parecia inconcebível que qualquer exilado aceitasse de bom grado um jogador fraco como seu mestre, considerando o impacto potencial no cumprimento de seu legado. Qual é a nota do seu exílio? David então perguntou. Yuan pensou por um momento se deveria responder corretamente, mas considerando o quanto ele havia superestimado os jogadores antes, ele finalmente decidiu dar uma resposta falsa. O que existia antes do grau divino de novo? Ela é uma serva de nível Lorde, respondeu Yuan. Uau! Grau Lorde! Seu exílio deve ser excepcionalmente poderoso. David expressou sua admiração tão claramente que pôde ser visualizada pelo telefone. Por curiosidade, quais são as notas dos outros exilados? Yuan perguntou. Eles são em sua maioria de nível Elite. Das dezenas de jogadores que recrutamos, você é o terceiro a ter um exilado de nível Lorde. Essas informações confidenciais normalmente são mantidas em segredo, mas David queria recrutar Yuan de qualquer maneira, depois de saber que seu exílio era de grau Lorde. Eu vejo. Yuan esperava que a maioria dos exilados fosse de grau Lorde, se não de grau divino, como Xiao Hua. Então ele ficou muito surpreso ao saber que a maioria deles era apenas de grau Elite. Como poderia haver uma diferença tão grande? O que determina suas notas? Sua força ou seu potencial? David continuou fazendo perguntas logo depois. Qual é o seu ID de jogador? Xiaoan. Esse também é o seu nome verdadeiro? Sim, eventualmente. Obrigado por responder as nossas perguntas. Isso marca o fim da primeira parte do recrutamento. Para a próxima parte do recrutamento, você precisará comparecer em um local específico no cultivo online com seu exílio, onde outro jogador exilado confirmará a identidade do seu exilado. Você conseguirá chegar lá agora? Ele está localizado na Floresta de Bambu Encantada, perto de York City. Posso ir até lá agora. Ótimo. Por favor, ligue para este número quando chegar. David disse antes de lhe dar outro número de telefone. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.